seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Vero Podcast. E aqui nós abrimos um espaço para discutirmos e trazermos temas do momento de uma perspectiva cristã. Hoje, além do Matheus, aqui que está sempre com a gente, o Igor também está com o microfone aí atrás das câmeras, vai colaborar também com a nossa discussão. E hoje estamos também com o pastor Alexandre. Ele é pastor auxiliar, né, na Igreja Presbiteriana Unida, trabalha com os jovens lá, também tem o canal Teorias da Inspiração, e seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Jéssica. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom participar aqui do O Verbo Podcast. Isso mesmo. Agora o pastor pode falar um pouquinho, né, pastor? Um pouquinho de você aí, contar a sua trajetória pra gente iniciar, né, antes da gente entrar no nosso assunto, que eu acho que muitos jovens aí vão se interessar, né, a gente vai fazendo os links aí. Então, Entendi. conta aí um pouquinho de Você você. é pastor, você é pai, você é casado, conta tudo pra gente. Trabalha no Só Mackenzie, se pelo que você tava falando pouquinho pra aí gente. Tudo isso que a Jéssica falou e mais um pouquinho, né? Sou o Alexandre Antunes, sou pastor, sou criador do canal de YouTube Teoria da Inspiração. Tô aqui usando a camiseta do Teoria. Então você Fazendo um marketing. Tem um marketing aí. Isso aí. Colaborativo. Com certeza. Então a gente tem esse canal de YouTube, criado em 2018. A gente já está aí há 3 anos nessa empreitada. Sou pastor já há 20 anos, de ordenado, né? Fui ordenado em 2002 ao ministério. Sou casado, tenho 2 filhas, sou casado com a Patrícia, tenho 2 filhas, a mais velha chama Sara, tem 13 anos, a mais nova é a Beatriz, atualmente tem 10. Que mais? Trabalho como capelão no Mackenzie, sou capelão no Mackenzie, sou capelão do Mackenzie já há 5 para 6 anos, mas trabalho com capelania estudantil, né, que é a minha área de atuação, trabalho com capelania estudantil já há 10 para 11 anos. Eu comecei, na verdade agora já fizeram 11 anos agora em abril desse ano. Eu comecei lá em 2011. Caramba. E comecei com capelania estudantil, então já tinha 10 anos de ministério, quase 10 anos de ministério, quando eu comecei a trabalhar com capelania. E nos últimos 10 para 11 anos eu tenho trabalhado com capelania e capelania estudantil, então tem sido uma área de atuação muito, muito boa. E em 2017 o Mackenzie me trouxe eu exerci a capelania lá no estado de Goiás, onde eu era pastor, e aí o Mackenzie me trouxe de Goiás para cá, para o estado de São Paulo, onde eu fui parar em Campinas, na capelania universitária, que é onde eu trabalhava, capelania de universidade, capelania de colégio. E aí vim para a capelania do Mackenzie ali em Campinas, fiquei lá 5 anos, e agora, em janeiro de 2022, o Mackenzie me transferiu aqui para São Paulo, e eu comecei ali a capelania, né, dando sequência no meu trabalho de capelania, mas especificamente aqui na cidade de São Paulo, trabalhando agora ali no Colégio Mackenzie como capelão ali. E, além disso, como você já disse aí na apresentação também, eu tô lá na Unida, na Igreja Presbiteriana Unida, dá um salve aí pra galera da Unida aí, que sempre me acompanha aí por onde eu vou. Depois você compartilha o link, hein, do Compartilhar episódio. o Verbocast, tô fazendo referência aí à Unida. E tô lá como, na verdade, não como auxiliar no momento, mas como colaborador, né? Pastor como pastor colaborador no momento. E como pastor colaborador, desde janeiro eu fiquei como colaborador, trabalhando especificamente com o MP da Igreja Unida, e tem sido um tempo muito bom com a turminha da Unida. Além disso, né, tenho mestrado, tô no doutorado ali no DEMIN do CPAJ. Que mais? Tenho tido o privilégio de falar para o MP e para a UPA em eventos a nível ou nacional, ou aqui muito no estado de São Paulo, nos eventos de UMP eu tenho participado. E hoje estou aqui, né, trabalhando na questão da comunicação, e algumas pessoas têm me chamado, e hoje estou aqui no O Verbo Podcast, né, aqui com vocês. Estou muito feliz, prazer conhecê-los, e muito bom estar participando aqui com vocês. Acho que fiz um bom resumo, né? Fez, bem legal. Contou a história, resumo história. Um resumo bem de meia hora aí para... Vai surgiu corte inteiro, tá? Surgiu uma dúvida, só para antes da gente entrar no nosso tema.
Como que foi, assim, essa questão do chamado para você trabalhar na igreja? Você nasceu em lar cristão, seus pais, como que foi? Chamado para o ministério, você Isso, para o fala? ministério. Então, Matheus, é uma ótima pergunta, uma ótima lembrança. Assim, quando eu penso na questão do meu chamado, eu não vim de um lar que nasceu, né? Eu não venho de berço presbiteriano, como a gente costuma dizer, né? A conversão da minha mãe, foi ela que foi alcançada pelo Evangelho, por Cristo, ela aconteceu quando eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. E a minha mãe, quando aceitou a Cristo, quando ela foi alcançada por Cristo, né? Quando ela fez esse compromisso com Cristo, ela imediatamente ela foi evangelizada por um presbítero, a minha família foi evangelizada por um presbítero lá na cidade de Anápolis, Goiás. Quando ela faz o compromisso dela com Jesus, ela imediatamente leva os filhos dela, né? Que no caso eu e as minhas duas irmãs, e ali começa a minha jornada. Então, a gente foi para a igreja com essa idade, 5 para 6 anos, eu fui para a igreja com essa idade, 5 para 6 anos, e ali comecei a caminhar na igreja presbiteriana, minha infância. Nesse contexto, eu era de uma igreja que era mais longe da minha casa. Por volta dos 12 anos, quando a gente sai da infância para a adolescência, né, na igreja que eu frequentava, a igreja presbiteriana Setor Sul lá em Anápolis, lá a gente não tinha pré-adolescentes, tinha crianças e adolescentes. Então, quando eu fiz 12 anos, eu fui para os adolescentes da igreja que eu frequentava, que era um pouco longe da minha casa, e o que aconteceu? Eu não. Sabe quando não dá aquela liga? Uhum. Não rolou aquela liga com a gurizada lá. Eu era o mais novinho da turma. E aí o que aconteceu? Eu acabei tendo um período de desânimo e tal. E eu lembro que um primo meu, ele um dia chegou na minha casa e falou assim: Olha, eu tô indo para um acampamento. Eu nunca tinha ido em acampamento. Há 12 anos, eu tinha 12 anos de idade e não tinha ido em acampamento ainda na minha vida. E ele falou assim: Olha, eu tô indo no acampamento e você vai. Eu falei: Não, eu tava começando a não ir mais, né? Uhum. Porque era longe, não tinha tido entrosamento tal. E aí eu falei para ele: Não, eu não vou nesse acampamento, não. E aí ele pegou e falou assim: Não, você vai sim. E inclusive a sua mãe já pagou, já. Não tem Você escolha. não tem opção. E, gente, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que foi Deus que era um momento decisivo na minha vida. Porque nesse acampamento que eu acabei indo, eu nunca tinha ido. Primeiro que eu tinha vergonha de ir em acampamento, não achava que eu ia me. Era uma igreja que eu não conhecia, esse acampamento que ele tava me chamando para ir. Meu primo era um pouquinho mais velho, mais descolado que eu era super tímido. E eu lembro que eu preparei uma mochila para ir para um acampamento de fim de semana. Eu preparei a mochila do inspetor Bugiganga, né? Para uma semana, que era primeira vez. Mas lá, além de confirmar no meu coração é, que Cristo era o meu Senhor, que é o meu Senhor, ali naquele acampamento eu tive essa convicção pela primeira vez. Ali eu fiz amizades na igreja, que passou a ser a minha igreja. Ali eu conheci o meu melhor amigo, que é meu melhor amigo até hoje. Então foi nesse acampamento que eu conheci a gente, mesma idade, perdido, e a gente, perdido assim, né? Sem amigos, né? E a gente fez uma amizade, e é o meu melhor amigo até hoje. E dali começou uma jornada de primeiro passo. Ali eu entendo que foi a minha conversão real. Eu era na igreja, estava na igreja, mas não era convertido. E aí eu fui para essa igreja que, além de tudo, era próxima da minha casa, presbiteriana também. Eu nem sabia que existia essa igreja, mas fui. E aí comecei a congregar nessa igreja e ali congregando, crescendo, participando da UPA, depois da UMP, começaram a vir os sinais do chamado. Eu lembro claramente que quando criança, olhar para a figura do pastor me chamava sempre a atenção. Aquilo era algo que despertava algo em mim. Depois eu comecei a perceber que quando um pastor contava história de seminário, eu não sei porquê, aquilo ficava gravado em mim. Eu tenho lembrança até hoje de pastor contando história de quando. Te marcou, né? Não, sempre me marcava naturalmente. O pastor tá contando a pregação e contava história de seminário. Eu falei assim, gente, aquilo ficava em mim. Eu falei, gente, por que esse negócio fica em mim? E aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a assumir lideranças, e aí você tem aquela coisa que a gente chama na igreja presbiteriana de a convicção externa, né? As pessoas começam a ver em você, algumas pessoas começaram a ver isso em mim, e falaram assim, olha, você tem jeito, né, para a questão, e aquilo começou a gerar no meu coração algumas coisas, porque Deus começou a trabalhar isso no meu coração.
Mas o momento decisivo mesmo foi em 2018, quando, depois de uma série de situações muito pessoais que aconteceu na minha vida, eu tive convicção de que Deus estava me chamando para o ministério. E foi interessante, porque era uma coisa que estava dentro de mim, e eu abri a boca e falei para o pastor, meu pastor da época, falei assim, pastor, eu estou pensando em ir para o seminário. Quando ele falou isso, quando eu falei isso para ele, ele falou assim, eu estava orando para Deus confirmar isso para você, mas eu não queria falar para que não te induzisse. Aí ele me levou para o conselho, quando eu falei para o conselho, os irmãos do conselho choraram, foi muito emocionante isso, porque eles falaram assim, Alexandre, a gente viu isso em você, mas a gente não queria ficar te pressionando. E foi tão interessante que Talvez se eles fossem pressionar, não daria. Você não teria. E foi tão interessante porque assim, eu falei que estava querendo. Que essa coisa estava muito forte no meu coração. E aí, dessa fala, que foi pro pastor, que foi pro conselho, e aí o conselho me examinou. E aí, de repente, as coisas começaram a dar. Quando eu menos vi, eu já estava no seminário. Eu falei, é um negócio de Deus mesmo, porque as portas foram se abrindo uma atrás da outra, e quando eu vi, eu já estava no seminário, muito novinho. Mas assim, eu tenho essa história assim dessa convicção. E aí você falando sobre isso, Matheus, eu lembro de quando olho para o meu coração sobre a questão do chamado, eu lembro de um livro que eu li assim que eu cheguei no seminário, que é O Pregador, Sua Vida e Obra, do John Henry Jowett. E ele fala o seguinte, assim, que a vocação para o Sagrado Ministério é como um sino que fica tocando numa cidade. A gente mora aqui na cidade de São Paulo, uma cidade enorme, mas de repente num bairro ou outro você tem, às vezes, uma figura ainda daquelas igrejas antigas que tem sino. Tem o sino. Mas eu morei numa cidade chamada Goianésia que tinha sino na cidade. E o sino, quando tocava de hora em hora, incomodava. Todo dia, de hora em hora. Ele incomoda. De hora em hora ele vai incomodando. Daquela hora ele toca, todo mundo ouve. E o John R. Jowett, no contexto dele, de quando ele escreveu O Pregador, Sua Vida e Obra, ali em Londres, tinha as catedrais lá que tocavam sinos. Ele pegou e usou essa comparação. Ele diz o seguinte, o chamado é como um sino que toca no seu coração. Uhum. Esse sino vai ficar tocando enquanto você não atender o chamado. Ele para de tocar um dia. É algo irresistível, né? Assim, não é que é irresistível, é que incomoda. Incomoda. O sino incomoda. Uhum. O barulho vai ficar, tipo, o chamado fica te incomodando. Quando você atende o chamado, o sino para de tocar. Porque você falou assim, atendi aquilo que estava tocando. É um exemplo que o John Henry usa que eu acho sensacional. Porque é uma coisa que você fica ouvindo, que enquanto você não atende, você não... E os sinais que você falou são divinos, né? Você vai... Pessoas, você tem que atender. E evidentemente que o chamado é irresistível, né? Outras questões que Deus envolve. Mas esse exemplo especificamente é de uma coisa que fica dentro de você que enquanto você não atende, você não... Uhum. Quando você não faz, você não sossega. Mas você fica inquieto. 2018, você é pastor desde 2000? Não, na verdade, se eu falei 2018, eu falei errado. 2008. 98. 98. 98. Eu sou pastor ordenado. Eu fui pro seminário em 99, formei em 2002 e fui ordenado em 2002. E 20 anos já se passaram desse glorioso dia. Uhum. E, calma, você teve toda essa trajetória e da onde saiu a ideia de você fazer o seu canal Teoria da Inspiração no YouTube? Como é que foi esse plinzinho aí? Essa ideia, né? Tem várias coisas aí, Jéssica, que levaram à criação do canal. Uma delas é, assim, isso provavelmente vai sair no ano que vem, uma série que eu tô produzindo junto com a Right Now Media. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Right Now Media. A Right Now Media, depois quem tá vendo aí o Verbo Podcast, vai lá no Instagram. Right Now Media chegou pro Brasil, é uma empresa de streaming cristã e é tipo uma Netflix, mas ela não tem a intenção de ser assim, ela tem a intenção de produzir conteúdo, ela já é grande fora do país e aí ela veio pro Brasil e ela tá começando e aí ela procurou produtores de conteúdo. E já gravou, já tem alguns episódios já estão no ar. Foi o primeiro episódio deles, o brasileiro foi da Bela Falcone. E aí eles procuraram um monte de gente, né? Então, você tem roteiro aí? Manda. E aí, entre esse monte de gente que procurou, me acharam lá, né? Uhum. E aí eu mandei o conteúdo para eles. E por que eu tô falando isso? Porque lá, num dos episódios que a gente mandou, que foi aprovado e agora tá em pré-produção, eu conto essa história de onde vem essa questão
para criar A ideia do canal. um canal. Não necessariamente para criar o canal, mas de onde vem essa coisa minha do, Aham. Produção de do conteúdo. nerd, né? Sim. Ah, tá. E é nesse foco que eu quero falar com vocês. Isso é uma coisa que a minha mãe conta, Jéssica e Matheus, é que quando eu era. Ela conta assim, que quando ela estava grávida, esperando o meu nascimento, ela teve uma coisa na gravidez dela que só teve. Enquanto ela teve 3 filhos, né? Só quando ela estava esperando o meu nascimento é que ela passou por isso. Que ela disse que passava pessoas na rua com gibi na mão e ela parava a pessoa para pegar o gibi para ler, que ela teve uma sede de ler gibi nessa época, quando ela estava grávida, Caramba. esperando, que ela fala assim, que ela nunca mais teve isso, e é uma coisa que eu acho muito engraçada, que ela conta essa história, porque desde pequenininho eu sempre fui muito... sempre tive muita aptidão para cultura pop, sempre gostei de filmes, sempre gostei de gibi, sempre gostei de artes, no sentido de histórias, de isso que compõe ao entretenimento em si, o bom entretenimento, vamos colocar assim, né? E a minha mãe sempre me estimulou nesse sentido. Aham. Então, eu pequenininho lia muito gibi. Na minha adolescência, eu fiz a transição dos gibis da Turma da Mônica para gibis mais maduros, que era, na época, DC e Marvel. E aí isso foi crescendo. Só que teve um momento que eu pausei isso tudo. Porque quando... E aí vem a junção do chamado com isso tudo. Quando eu atendi o chamado, um pouquinho antes disso, numa conversa com um amigo meu, esse meu amigo, ele pegou e falou assim, cara, ele me confrontou. Ele falou assim, e esse negócio aí? Você lê muito gibi e a Bíblia? Você lê do mesmo tanto? E eu lia bastante a Bíblia, eu sempre gostei de ler a Bíblia, já li a Bíblia inteira várias vezes. Deus sempre falou comigo em devocionais, eu sempre busquei a Escritura como inspiração, mas nessa dele me confrontou, eu falei, claro que eu leio a Bíblia, né? Aham. Só que ele pegou e me desafiou. Ele falou assim: eu quero ver se você tem mais amor por esses gibis seus aí do que pela Bíblia. Eu falei, cara, fala o que você quiser. Amigo meu, né? Eu falei, o que é o seu desafio? Ele falou assim: eu quero que você para. Ele me desafiou: eu quero que você para de colecionar gibi. Eu falei, pronto, parei agora. Assim, Lançou o desafio. Agora, parei agora. Parei agora. Você não fez nenhuma. Mas por quê? Não, eu parei. Assim, a gente tava conversando Sim, depois de uma sim. saída de culto, né? E aí a gente tá falando sobre isso. O que eu amava mais? Eu falei, eu amo mais Jesus. Não tem. Aí eu falei, então larga os bibis. Eu falei, larguei. E aí, na sequência, realmente parei. E engraçado que de lá pra cá eu nunca mais colecionei. Mas eu sempre acompanhei, né? Porque eu tinha uma coleção grande de gibis nesse contexto aí. Só que aí, nessa época, na sequência, veio todo um caminhar que me levou para o seminário. E aí, lá dentro do seminário, eu comecei a pensar o seguinte: olha, esse mundo que eu gosto, ele não casa com esse mundo teológico. Aham. Até um dia, que está lá no episódio, do primeiro episódio do Right Now Media. No intervalo de uma aula do seminário, um professor nosso, um pastor renomado, que era professor lá no seminário de Goiânia, ele chama a galera e fala assim, vamos conversar aqui? No intervalo, assim. Aham. E aí ele começa a conversar, eu tava lá, assim, aleatório, não foi uma coisa, a gente não tava falando de um assunto. Ele falou assim, vocês já pararam para ver como os gibis têm interação com a nossa vida teológica? Aquele negócio já me chamou a atenção, assim. Aí ele começou a discorrer, argumentando sobre o Superman, que era o meu personagem preferido, e como o Superman, na criação dele, tinha vários elementos dos criadores que eram judeus, da época em que ele foi criado, no contexto em que ele estava falando sobre isso, que era 99, de uma saga do Superman que estava acontecendo. Aí ele falou que estava lendo a saga. E eu sabia da saga, e eu falei assim, só que eu não colecionava mais, então eu só sabia que existia. Na época não tinha internet. Então eu ia na banca de gibi, lia lá um resumo que tinha, então eu ficava acompanhando ali por alto. Tinha uma revistinha dos antigos, vamos saber, chamava Herói. A Herói trazia o resumo das novidades, dos games, de gibi, de filmes. Era esse mundo da época. Só que ele pegou e falou assim, não, o Superman, eles estão tentando trazer uma deificação dele. E aí eu fiquei assim, ó, de olhos abertos, falei, gente, o que eu estou estudando aqui de teologia e o que eu sei de conhecimento de entretenimento não são divorciados. Na verdade, tem tudo a ver. Bem, Você consegue fazer uma... ali
nasceu esse conceito. E eu tenho um grande amigo que também é um cara que entende muito de cultura pop, então, durante esse período de seminário, eu voltei a assistir filmes, e foi uma época que começou a lançar filmes de super-heróis, então tinha um amigo meu que ele tinha lido bastante gibi também, seminarista na época, né, hoje pastor, então ele me ajudou muito. E aí fui pro ministério. Ministério, gente, é uma coisa de bastante dedicação. Então, os meus primeiros, até 2016, então são o quê? De 2002 a 2016, o quê? Dá 14 anos, sei lá, esses primeiros tantos anos de ministério aí, foi dedicado, cuidando e sem tempo para produzir alguma coisa específica minha sobre isso, né? Mas eu sempre conversava. E aí teve um outro fator que eu fui fazer faculdade de sistema de informação. Ali na faculdade de sistema de informação, eu ampliei um pouquinho mais a minha visão, tanto da teologia como eu aplico a teologia na minha vida, de não ficar numa bolha, de ser alguém que evangeliza e usa estratégias de evangelização de uma forma inteligente, assim como Paulo em Atenas, né? Usar a linguagem para evangelizar. Bem, essas coisas foram acontecendo. Aí em 2018, quando eu já vim para a cidade de Campinas, eu comecei a decorar o meu escritório lá em Campinas, da capelania lá do Mackenzie de Campinas, eu comecei a decorar ele com itens de cultura pop. E eu comecei a decorar aquele negócio e a gurizada universitária achava legal aquilo. E aí eu um dia falei assim, cara, na época do filme Vingadores, Guerra Infinita, 2018. Eu assisti o filme Vingadores Guerra Infinita e falei assim, cara, esse filme aí, eu pensei, né? Esse filme aí tá falando uma mensagem aí sobre esse cara que é o Thanos, eles estão emulando uma visão errada sobre Deus a partir do Thanos. Eu falei, eu tenho que gravar alguma coisa sobre isso. E aí fui e gravei. Coloquei a câmera, gravei. Tinha um menino que eu tinha acabado de conhecer, filho de pastor e da secretária que trabalhava comigo, que ele trabalhava com edição. Eu falei para ele, falei, olha, Pietro, o nome dele. Falei, Pietro, quero que você faça o seguinte corte aqui e faz mais ou menos isso. Passei para ele material, sem pressa. Ele pegou esse material, produziu e devolveu para mim o piloto, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, pastor, YouTube, esse negócio, né, pode dar polêmica. E se eu falar alguma besteira, isso vai dar problema para mim, né? Aí eu falei assim, eu preciso de alguém que examine esse conteúdo para mim. E aí eu tenho um outro grande amigo que é um cara pastor também, ou seja, ele conhece o meu mundo como, né, dos nossos dramas, preocupações, de falar uma coisa errada, essas coisas de falar uma heresia, de falar uma besteira. E ele é um cara que conhece essa realidade e ele tem uma característica, ele é sincero. Então ele não é uma pessoa que vai te bajular. Se falar que tá bom, é porque tá bom. Se falar que é ruim, é porque tá ruim. Vai ser direto, né? Sincero. Se falar, toma cuidado, é pra você tomar cuidado. E eu falei assim, esse cara, se eu mostrar esse material pra ele, se tiver ruim ou se tiver perigoso pra mim, porque às vezes eu bati o olho quando meu amigo mandou o piloto editado, falei, cara, esse negócio ficou bom, hein? Ficou bom, mas não sei. Aí eu mandei para esse amigo meu, falei, faz uma avaliação para mim, Igor, o nome dele é Igor, reverendo Igor. Falei, Igor, avalia esse negócio para mim aí, Igor. E avalia sem dó. E ele avaliou. E quando ele viu, assistiu, eu falei, só avalie e me fala o que você acha. Aí ele assistiu e falou assim, você tá querendo fazer o que com esse material aí? Falei, cara, eu tô querendo lançar um canal de YouTube, já tem um nome, e tô querendo publicar esse material, mas eu preciso saber a sua opinião, porque você é pastor, porque você é meu amigo, e eu não quero entrar num negócio que me dá dor de cabeça não, cara, já basta as minhas dores de cabeça. Acho que como pastor e como cristão mesmo, como tem uma responsabilidade muito grande com esse conteúdo. Isso, e aí ele assistiu, ô Jéssica, e ele pegou e falou assim, cara, vai em frente, ficou bom. Eu gostei. E achei que ficou bem legal. E aí, com essa palavra dele, eu criei coragem, justamente por esse aspecto de achar que a gente tinha um espaço para esse público nosso, que é um público cristão, que consome esse material. Eu precisava de ter pessoas para ajudar a trazer uma referência,
de falar o que que é bom, o que que é ruim, o que que é perigoso, o que que não é, eu fui e lancei. E aí que eu lancei o canal, que eu lancei o primeiro vídeo, eu pensei assim, poxa, eu preciso dar um up nesse negócio aqui. E aí, que foi o primeiro, né? Eu lancei e fiz um up. Naquela semana eu tava em Campinas. O Baruque, Paulo César Baruque, o cantor, ele vinha cantar aqui na Unida, aqui em São Paulo. E o Baruque é um grande amigo, só que eu não consigo encontrar com ele sempre, assim, né? Ele é um amigo precioso, que eu conheci também, isso é uma outra história para um outro podcast. E aí eu falei assim, Paulo, vou lá no Baruque. Vai que o Baruque, se ele assistiu o conteúdo, ele divulga para mim. Meu amigo, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Né? Aí eu vim na Unida e vim para o culto que ele ia se apresentar. Ele estava nesse dia fazendo uma apresentação especial aí na Unida num culto à noite, num domingo. E aí eu cheguei mais cedo e aí o pastor Rosta falou assim, não, tá lá, esse amigo dele, vai lá conversar com ele. Ele estava lá no salão social sozinho. Aí eu cheguei para conversar com ele e tal, conversando. Ele falou, quantas novidades aí, Alexandre? Eu falei, cara, eu tô pensando em lançar um canal de YouTube. Ele falou, cara, que legal, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, mostra aí. Eu mostrei pra ele o vídeo. Eu falei assim, já que você tá tocando assunto, você me perguntou, Baruch, deixa eu te pedir uma ajuda. Divulga pra mim. Aí ele falou assim, me manda o vídeo, eu vou dar uma olhadinha e se eu achar legal, eu divulgo lá no meu Instagram. E aí no dia seguinte ele divulgou no Instagram dele o meu primeiro vídeo. E aí já teve um salto. Super... E aí disso aí, de lá pra cá, tem mais de 60 vídeos. Alguns vídeos deu boa visualização. Tem um vídeo meu que tem 10 mil. O meu vídeo com mais views de 10 mil views, né? É o que a gente tem de mais views. Um de 9 mil e daí por diante, né? Então você tem vídeos com bastante views. E a gente vai lançando os vídeos aí constantemente à medida que você vê um filme, alguma coisa que você precisa comentar. Eu falo muito sobre isso. Eu não tenho canal naquele sentido, tem que fazer, sabe, tem que lançar vídeo de Não qualquer tem jeito. obrigatoriedade. Você faz porque você gosta, porque tem uma reflexão. Tem uma obrigatoriedade, Jéssica, no sentido assim, de que eu entendo como missão. Mas o que eu quero falar é o seguinte, assim, ele não tem uma questão que é assim, eu vou fazer vídeo de qualquer jeito. Porque toda quinta-feira. Você não coloca um peso em cima disso, toda né? quinta-feira, e aí, de repente, não tem o que falar. Uhum. E eu tenho muita preocupação com a qualidade. Porque o pessoal que me segue, tem uma galera que segue, gosta da qualidade. Então, é quase do como... conteúdo, né, em si. Não é só da edição. É quase, às vezes eu penso assim, é quase como, sabe, aquela pessoa que é artesanal, você faz um negócio assim que é único, eu caminho mais ou menos por esse lado. Então, tem sido essa minha pegada. E desde 2018, a Teoria da Inspiração tá aí. Mais um corte aí de meia hora para você. E esses vídeos você faz mais assim, eu quero fazer esse vídeo de um filme que você acabou de assistir, ou o pessoal te pede muito, você deixa lá aberto para comentários, o pessoal ficar solicitando? Tem as duas coisas, Igor. Tem tanto pelo meu Instagram que o pessoal pede, e eu não consigo atender a demanda de pedidos, porque o pessoal pede tudo quanto é filme. Isso aqui vai pro pessoal da Unido. O pessoal me pede muito pra falar sobre Crepúsculo. Eu odeio Crepúsculo. Eita. Mas será que teria alguma coisa pra tirar de Crepúsculo? Não tem. É uma porcaria. Não tem o que eu vou falar de... Aí, ó. Eu sempre gero polêmica quando eu falo de Crepúsculo. Fica um corte. É igual quando eu falo de Transformers. Eu odeio Transformers. Transformers, pra mim, é um filme que você assiste assim, você desliga o cérebro, você fica correndo, vendo lá tiro, explosão, e só. O robô vira carro, o carro vira robô. Né? Mas o pessoal aí fala que Transformers é bom. Eu não gosto de Transformers, né? Mas assim, a pergunta do Igor é boa, porque assim, eu geralmente assisto um filme ou leio um livro. Tem um amigo meu que começou a construir conteúdo de games. E assim, eu já... E game é uma coisa... Então, eu já fui um cara que jogou muito, mas já ficou para trás. Então, eu não tô atualizado, mas eu penso em voltar e até gravar. Mas fazer live, essas coisas? De game? Não, live jogando, não acredito que não. Mas eu sei que tem alguns games que foram construídos que tem uma história interessante que... Sim. Eu não sei se é eu não lembro, não sei, eu não lembro The Last of Us, não sei. É um dos dois. Eu sei que tem um aí que tem história, o cara falou pra mim assim, olha, essa história é uma história que você poderia usar no seu canal. Só que eu não joguei, né? Sim. E eu preciso até voltar a jogar, mas não é uma coisa que eu faço. Mas assim, ainda lá na pergunta, eu assisto um filme
E eu assistindo o filme falo, cara, esse filme aqui tem uma mensagem interessante, que eu não sei se o pessoal capta numa primeira vez que vê. É tipo Então colocar uma lupa assim. Eu vou fazer alguns apontamentos. Ou tá rolando muito no meu canal agora atualmente de servir meio como um alerta para pais também, por causa dessas animações. A cultura do super-herói é uma cultura que está muito impregnada na sociedade. E, então acontece muito de criança e pré-adolescente. Quando sai um filme novo de super-herói, a criança fala assim, não, vamos lá assistir, eu quero assistir. Ou tem os aplicativos com, né, desse pessoal, Netflix, Disney, HBO, que os filmes vão para lá e aí a criança assiste. E aí eu tenho feito também um alerta. Quando eu vejo um filme que eu acho perigoso, eu já gravo um vídeo falando sobre alerta. Então, os meus vídeos têm muito essa pegada. Olha, assistam esse filme é muito bom. Cuidado com esse filme tem... Olha esse perigo aqui e acolá. Inclusive o vídeo que eu tô aqui gravando, não sei quando é que vai ao ar o verbo podcast. Mas eu acabei de lançar um vídeo falando sobre o que está acontecendo com a Pixar. Porque a Pixar, e eu gravei um vídeo, meu vídeo mais recente é sobre a Pixar, porque a Pixar era algo que produzia vídeo para criança e adulto e você assiste, chora e traz lições e a criança fica impressionada. A Pixar deu para nós Vida de Inseto, Toy Story, a trilogia, ou os 4 filmes que eu não gosto do quarto. Deu para nós Carros 1 e 3 que são maravilhosos, do Carros 2 você joga fora também. Um Bom Dinossauro, tantos filmes maravilhosos. Eu gosto muito de Viva, A Vida é uma Festa, apesar de não ter gravado sobre ele. Para mim é um filme sensacional e até difícil de falar, mas ele é muito bom. Aí os últimos filmes da Pixar, eles estão abraçando uma ideologia, né? Perigosa. E aí o que acontece? Eu gravei um vídeo, que é o que tá no Teoria da Inspiração, vai lá, assiste esse vídeo. O que tá acontecendo com a Pixar, né? E aí você tem algumas informações de que eles mudaram a linha editorial, tiraram um diretor, que era o cara que comandava as criações, e eles estão, além de fracos na criatividade, estão ruins aos filmes, eles estão abraçando ideologias. E aí, eu que antigamente ia sem filtro nenhum, e só curtia, e levava o meu filho, as minhas filhas, né, sem filtro nenhum, e só curtia, hoje não dá mais. Eu preciso, opa, calma lá. E aí, o que eu faço? Eu coloco lá o vídeo no meu canal para um pai. Eu falo assim, será que alguém já assistiu esse filme aqui? Deixa eu dar uma olhada. Aí tem lá o Alexandre lá falando, cuidado com esse filme. Você não acha que... Mas, por exemplo, dependendo do filme, você restringe seus filhos de verem o filme? Ou você acha que seria mais prudente restringir de ver o filme? Eu sei que tem aí uma variação de idade e tal, mas tipo... Eu primeiro penso na variação da idade e eu penso em capacidade de absorção e de diálogo. Por exemplo, Jéssica, eu penso o seguinte, o ideal é você sempre dialogar, você conversar. E você conversa, você debate, né? Para mim é o ideal. Agora, eu não posso subestimar a estratégia que existe por pessoas que usam a mídia e a força que o entretenimento tem, porque, por exemplo, quando você vai numa sala de cinema ou você vai assistir um filme, o que é um filme? O que é uma sala de cinema? Em alguns aspectos, ela emula quase que um culto. Em alguns aspectos. Porque é comunitário, cinema é muita gente. Sim. É um silêncio, é uma música que te conduz nos seus sentimentos e alguém vai estar trazendo uma mensagem. A gente sempre precisa lembrar que um filme, antes de ter aqueles atores interpretando, tem por trás um roteiro. E o roteiro foi escrito por alguém que tem crenças. E nem sempre essas crenças são crenças boas. E aí, o que eu estou falando tudo isso para dizer para vocês o seguinte... eu não subestimo a artimanha de pessoas de usarem a força do cinema, que, veja, você senta lá no cinema, você fica 2 horas ouvindo uma mensagem com música para ficar gravada no seu coração e te convencendo, porque é um discurso. É um discurso que não tem interrupção. Você não fala assim, não concordo com você. Não, você tá lá e fica...
e a música te convence. Tem O cara nem retórica, né? é a retórica, e o cara tá falando aquilo com música pra te convencer. Mexe com as emoções, O né? cara tá falando às vezes uma maior absurdo, mas com uma música bonita por trás, você fala assim, gente, você chora. Comove. Você entendeu? É. O cara tá falando um absurdo. E o ator, ele não sente aquilo, mas ele finge que sente. Mas quem crê no que escreveu e pôs na boca do ator é o roteirista. Então, o que que eu digo com isso? Eu não posso subestimar a habilidade deles de uma criança que não tem ferramenta nenhuma, que é essa que eu tô falando pra você. Porque o cara tá falando uma besteira lá, botar a música que foi, eu falo assim, opa, calma lá, esse negócio aqui não é isso que eu creio. Eu consigo. Mas uma criança, ela consegue fazer um filtro? Então, eu acredito que tem etapas. Tem conteúdos, Jéssica, que eu vejo filme infantil que eu acho que criança não tem que assistir. Eu acho que, de repente, e aí eu coloco lá, eu falo assim, olha, eu não levaria. Por exemplo, esse filme, tem 3 filmes que as minhas filhas não assistiram porque eu acho que elas não têm maturidade ainda. Eternos, Thor, Amor e Trovão e Buzz Lightyear. Elas não assistiram nesses 3. Ah, mas todo mundo assiste. Mas é igual minha mãe falava, minha filha não é todo mundo. Entendeu? Então não tô nem aí. Mas não tô nem aí. Não vejo problema nisso. Agora, vai chegar uma hora que elas vão assistir, quando estiverem mais velhas. E não tem como evitar que o conteúdo chegue em ela, porque elas estão assistindo outras coisas. E o que a gente faz é conversar. Né? Mas eu sempre tento trabalhar essa questão. A hora da conversa, a hora de esperar. E aí, isso que você falou na sua própria pergunta, acho que divide em etapas. Jovem, o MP. Aí não. Eu acho que o MP, tirando conteúdos que são conteúdos que não são dignos do nosso olhar, né? Por uma série de fatores que a gente pode entrar aqui, mas eu vejo que um jovem, ele tem que ter ferramentas de não só assistir, saber o que está sendo falado e ter senso crítico. Aí eu sou dessa E linha. ao se questionar, né? Abrir o Saber. questionamento. Nossa, o Buzz, pelo que falaram, é um filme que tá bem, assim, polêmico, né? Cara, eu assisti Buzz. Você chegou a assistir? Assisti. Eu fui assistir para criticar, né? Eu faço isso. Eu assisto né? Já tinha ouvido. Ele foi proibido em 16 países e tal. Thor também já tá sendo proibido em um monte de país aí por causa do conteúdo. O problema do filme do Buzz, tem o problema ideológico lá? Tem. Mas o problema do Buzz é ter uma briga por trás do pessoal da Pixar com a Disney, forçando a Disney a aceitar os roteiros deles sem nenhum senso crítico. E é o que eu falo no meu vídeo lá sobre a Pixar. A Disney, final das contas, é uma empresa que quer dinheiro. Ela não quer prejuízo. E para ter dinheiro, ela precisa agradar o maior número de pessoas possíveis. Entre essas pessoas possíveis estão os cristãos conservadores americanos. Veja, o protesto do Alexandre aqui no Brasil não faz a diferença nenhuma para a Disney. Vamos boicotar, não faz diferença nenhuma para a Disney. Mas o protesto americano faz. Os americanos, eles têm uma habilidade de ali o cinturão cristão que eles falam ali, na América, que é um grande grupo de estados mais conservadores americanos, e eles protestam e geram prejuízo, o protesto deles. A Disney não quer problema com isso. O que aconteceu com Buzz Lightyear, que você está colocando? O filme tem essa questão ideológica, mas o filme é ruim. E a Pixar brigou com a Disney porque queria que o filme fosse, porque eles estão... É o primeiro filme que eles lançam uma questão ideológica ali no circuito do filme. E a Disney sabe que ia dar polêmica. Aí o que aconteceu com Buzz Lightyear? O filme custou 200 milhões para ser produzido. Deu prejuízo. Ele até agora lucrou 155 milhões e ele já está saindo dos cinemas. Ou seja, é o que você falou, tá dando prejuízo. Isso para a Disney é o seguinte, a Disney não está preocupada também com, sabe, moral, não é a preocupação dela. Sim. Ela está preocupada com dinheiro. Mas o filme é ruim. Eu fui lá assistir o filme assim, tem essa questão ideológica? Tem, é horrível. Mas o filme é ruim. Sim. O filme, você assiste e fala assim, cara... Eu ia comentar isso antes, assim, porque quando você fala, tem um roteirista que escreve antes, ele tem ali um discurso que ele vai convencer, e de fato, mas quando a gente fala do entretenimento como um todo, eu acho que principalmente os filmes, não sei se principalmente os filmes da Disney, mas muitos filmes a gente vai com aquela questão, eu quero relaxar a mente, quero
sabe, quero espairecer, vou lá consumir um conteúdo sem muito filtro. Eu sei que hoje em dia é muito difícil você falar, vou lá sem nenhum filtro, porque não dá, a gente precisa estar sempre um pouco vigilante, assim. É. Mas quando você vê que o conteúdo que é produzido, você olha um conteúdo que é produzido 10 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, um conteúdo que é produzido hoje, você vê que tem uma diferença de ideologia, mas também porque a maior parte das pessoas, a ideologia que ocupa a mente da maior parte das pessoas se reflete ali no conteúdo que é produzido. Porque é o que você falou, faz parte da massa das pessoas que produzem fazem parte da ideologia que está mais massiva naquele período, né, da história. E aí você vê essa comunicação, tipo, eu tô comunicando para um grupo que tem maior quantidade de pessoas que concordam com aquilo, ou não sei. Em tese, Jéssica, eu acredito mais, assim, concordo com você em partes por um fator. Eu acredito que você tem um grupo que ocupou esse espaço, mas para mim que não quer dizer que é a maioria. Tá, entendi. Esse grupo ocupou espaço. Eu não subestimo a inteligência e a estratégia de ocupar um espaço. Porque, por exemplo, se você ocupa o espaço de fala e só você fala, as pessoas vão ter que ouvir o que você está falando, e se a pessoa começa a falar assim, não, isso aqui é o único pensamento que tem. Não está dando espaço para os outros falarem. Entendeu? Entendi. E isso acontece muito. E aí, aonde que eu quero chegar? Você vai perceber que o espaço de formação de pessoas que produzem cinema, que é faculdade de cinema, espaços da publicidade, do marketing, de gente que mexe com mídia, de roteiristas, foi um espaço dominado por pessoas que, na formação, porque às vezes a pessoa chega lá e nem tem essa mentalidade, mas o formador, quem está formando esse aluno, quem está formando aquele profissional, aí é que para mim está o perigo, é gente que forma, entendeu? Aí ele forma a pessoa com uma opinião e essa pessoa vai ocupar o mercado de trabalho. E essas pessoas que acabam ocupando esse mercado de trabalho começam a trazer um discurso dominante. Por exemplo, vamos pegar a Pixar como exemplo, que a gente estava falando da Pixar, né? A Pixar, você pega a história dela, os filmes que a Pixar construía, as histórias que a Pixar construía, e a Pixar, naturalmente, com o passar do tempo, foi entrando gente nova, novos criadores, gente que se formou, foi fazer estágio, ficou. Só que esse pessoal com essa nova ideologia tá ocupando os espaços. Tinha um diretor lá que é o Lasseter, que é o cara que criou os filmes que a gente mais ama. Ele dirigiu Procurando Nemo, ele é esse cara. Ele saiu da Pixar. Deu o tempo dele. Foi, sabe? E aí quem entrou no lugar é alguém que tem uma formação mais recente, como você falou. Não tem a mesma visão que ele, né? Só que é uma visão já de formação ideológica. Ao meu ver, a gente tem aí um problema, que é um recorte de um grupo que está ali dominando essa linguagem de comunicação, de produção, e aí eles acabam dialético, né, com a sociedade. Eles acabam tendo um discurso. E aí entra uma questão que é difícil de saber. O que você está falando aí é difícil de você saber onde que está a linha fina de onde que é a sociedade que está vivendo aquilo, ou é onde que os meios de comunicação estão influenciando a sociedade para viver aquilo. É tênue. Eu vou puxar para vocês aqui uma coisa que eu vi, né? Acompanhei, que eu penso em escrever alguma coisa sobre isso, que é uma coisa que eu vivenciei. A gente teve, no final dos anos 90, hoje não tem mais, depois de muitos anos saiu do ar, mas tinha um programa que passava todo dia de tarde chamado Malhação. Lembra da Malhação? Malhação. Tinha a Malhação, né? Novelinha de adolescente. Quando a Malhação começou, foi em 99, se eu não me engano, eu não sei o ano que começou, mas eu lembro que quando começou, o debate da primeira Malhação, da primeira temporada, foi sobre o debate de um menino que era virgem. E a temporada inteira é sobre a virgindade dele. E ali eles vão, olha só, 99 isso, eles vão convencendo o menino a perder a virgindade fora do casamento. Essa é a temporada inteira. E aí o que eu digo sobre isso, Jéssica? Eles vão, com essa temporada, começando a trabalhar na sociedade brasileira, aquele que tem um discurso, horário nobre, falando para a juventude em casa, que chega da faculdade, naqueles anos 99, ele começa a falar assim, cara, virgindade é besteira. Virgindade é besteira. A semana inteira falando sobre isso. Virgindade é besteira, virgindade é besteira. Repete o discurso o ano inteiro. Nos anos seguintes, você já não tem mais essa temática na população. A minha pergunta era a população que estava ansiando isso ou eles
Tá bom. trouxeram um discurso e começaram a moldar a população para uma coisa que era interessante para eles. É bastante difícil isso, mas a impressão que eu tenho olhando para a sociedade que eu vivi ali em 99 e os assuntos das temporadas seguintes, eu vejo que assim, eles têm uma habilidade de moldar a opinião pública muito grande. Eles vão inserindo pautas. O que é a pauta do momento agora? Eles inserem, aí constroem uma história e fica discursando com quem está lá assistindo e acompanhando e dizendo para você o seguinte: não, isso equivale, isso equivale. Chega no final das contas, você cria uma geração que cresceu vendo aquele discurso e você começa a achar que aquele é o discurso que é o que está valendo. Aí a gente entra como cristão, como contracultura, que é fazer isso que a gente está fazendo. A gente pega assim: ei, calma lá, isso aqui é errado. Vocês podem estar falando aí, mas não é o que a gente crê. Só que daquela época pra cá, se a gente for ver, o negócio já tá numa outra dimensão, né? Assim, Eu tô pegando a primeira porque a gente já tá temporada. falando dessa questão em desenhos, porque numa outra época a gente não via isso em desenhos. A minha época de assistir desenho não tinha essa influência toda pra questão de ideológica. É que todo desenho e todo conteúdo produzido, acho que tem uma ideologia, né? A questão é que a ideologia que era colocada era mais colaborativa, ou não sei, concordante com o que a gente acredita do que hoje é produzido, né? Não, você tá certo nesse sentido. Não sei se era concordante, talvez. Menos Talvez conflituosa. talvez seja uma coisa assim. Eu acho que você, quando vai contar uma história, você vai descrever aí a gente entra numa coisa que são histórias, né? História para dar certo, Jéssica, não é que é concordar com a gente, né? Quando eu assisto um filme de um diretor que não é cristão, eu nem tô esperando que ele concorde comigo. Mas existe uma coisa que a gente, quando estuda histórias, que são as narrativas, é que uma história que ela funciona para o ser humano, ela vai ter alguns elementos que estão naquilo que é ontológico do ser humano. E que para nós envolve a questão da nossa fé, que a gente nos é revelado isso na Escritura. O que é para a gente? A gente fala da criação, queda, redenção e consumação. Se você olhar para toda história que funciona, ela vai ter esses elementos. Toda história tem uma criação, toda história tem um mundo que é criado. Quando a gente era criança, quando eu era criança, vocês não, né? Mas quando eu era criança, você tem lá He-Man, tem Eternia, aí você tem os Thundercats, aí tem lá o planeta lá dos Thundercats, terceiro mundo. Ou seja, cria-se aquele mundo, né? A história das princesas. Tem o mundo do Conto de Fadas. Então cria-se um mundo. Criação. Queda. Toda história tem que ter queda. Que é o problema que vem nesse mundo. Você tem um mal. Você tem um vilão. Você tem um acidente que acontece. Você tem uma situação. Você tem o elemento da queda. Uma história profissional ela tem que ter queda. Mas uma história que só tem criação e queda, ela não avança. Ela não funciona. A história tem que ter redenção. E a redenção seja através do próprio herói, que você começa a acompanhar que ele tem uma história de redenção, ou alguém que vem de fora, por exemplo, a história das princesas, o que acontece? O pessoal rejeita isso, mas isso na verdade é um sentimento ontológico que o ser humano tem, e que eu inclusive aprendi isso na aula de mestrado com um pastor de vocês, Reverendo Dario. Síndrome de Cinderela. O anseio pelo príncipe é um desejo do coração do ser humano. A gente tem um anseio por alguém que nos resgata. Por que alguém que narrou a história falou assim, nossa, vai vir um príncipe? Sabe o que é aquilo? É um anseio de redenção. A gente quer um redentor. E isso não precisa ser cristão. Você conta uma história, você pede para uma criança contar a história vai ter esses elementos. É natural. Por quê? Porque o coração nosso anseia por isso. Então, quando eu vou criar uma história, eu anseio por um redentor. Eu anseio por um redentor. Porque Deus colocou no coração do ser humano o desejo de ser salvo. O desejo por Cristo. Entendeu? E as histórias vão repercutir isso sempre. E é isso que é interessante. E a consumação. E é uma coisa muito engraçada nas histórias. Quando termina assim, e foram felizes para sempre. Você já viu que ninguém consegue contar o depois do felizes para sempre? E toda vez que vai tentar narrar a história depois do Felizes para Sempre, não consegue, tem que colocar o quê? Uma queda de novo. Então ela volta no ciclo. Por quê? Porque ninguém consegue contar o Foram Felizes para Sempre. Sabe por quê? Porque Deus não colocou no coração do ser humano a eternidade no sentido de saber o que está lá. Porque ele mesmo disse assim,
o que eu estou preparando para vocês jamais penetrou em coração humano. A eternidade que eu tenho para vocês é algo que só vai saber quando chegar lá. E aí quando a gente conta o Feliz para Sempre, toda vez que alguém vai contar Feliz para Sempre, eu tento contar, você não consegue. Você não tem história que conta sobre Feliz para Sempre. O único que eu vi conseguindo trazer de maneira brilhante um pouquinho de Feliz para Sempre é o C.S. Lewis em As Crônicas de Nárnia, A Última Batalha. E aí, sem dar spoilers, mas tem que ler o livro, né? Mas A Última Batalha lá, ele mostra a verdadeira Nárnia, que é um vislumbre do que seria o céu. E o C.S. Lewis, para mim, é o cara mais feliz na descrição, quando ele diz assim, mais ou menos, né? Ele fala assim, olha, tudo que a gente vivenciou é como uma sombra, e agora a gente está vendo a realidade. E eu acho isso uma das descrições mais bonitas que tem, porque isso aqui tudo é sombra daquilo que é a realidade. Tá todo mundo dentro da caverna do Platão. Aí ele vai descrevendo como é um pouquinho da verdadeira Nárnia, e aí você tem ali uma descrição, um pouquinho assim, sabe? Do que ele imagina do que seria esse novo céu. Né? Eu acredito muito nisso. E toda vez que alguém vai narrar isso, ele tem dificuldade, porque você tem que colocar um problema. Mas veja, o que eu estou colocando para você é, por que a gente gosta de histórias? Porque ela toca no nosso coração, no nosso anseio ontológico de redenção. Entendeu? E aí, por que não funciona esse pessoal agora? Porque eles estão querendo quebrar essa lógica. Aí eles querem trazer histórias que não têm esses elementos. Ou que perverte esses elementos. Ou que macula esses elementos. Aí não funciona. É por isso que tem um monte de filme flopando. Porque eles querem quebrar essa narrativa. E pra mim é uma estratégia das trevas. Eles querem quebrar essa narrativa porque não querem a jornada de um herói. Eles querem tirar a figura do herói. Eles querem tirar alguns elementos da redenção. Sabe? E aí não dialoga comigo. E eu não preciso ser crente. Entendeu? A pessoa vai no cinema, você falou assim no começo, eu quero ir para relaxar. E muitas vezes o cinema comunica comigo porque ali no meu coração eu estou ansiando por uma mensagem que traga consolo ao meu coração. E eu, como cristão, faço as pontes. Poxa, ali tem a redenção, mas o meu redentor é Jesus. Então, ok, pra mim, entendeu? Mas é só para vocês entenderem, né? Esses elementos. Isso mudou muito a minha visão sobre o storytelling agora. Quando você vê vários modelos de storytelling, você vai estudar as narrativas, sempre tem esse movimento, né? De queda, superação, a jornada do herói. Mas eu nunca tinha tido esse insight aqui de associar com a narrativa que a gente tem do Evangelho, da Bíblia, da história que Cristo fez, né? Porque, caraca, é a mesma... Tô impressionado. Sabe quando veio o insight aqui? Tô assim agora. E esse comentário que você fez sobre filmes bons e filmes que flopam, né? Lembrei do sucesso que teve agora do Homem-Aranha. E tem toda essa pegada de redenção, né? Sim, a redenção lá do Andrew Garfield, pra mim, eu chorei no cinema. Eu chorei. Porque Parece que o pessoal no cinema gritou, né? Quando viu como que é o Tobey Maguire? É o Tobey, é o mais O pessoal velho, gritando né? no cinema. É o Homem-Aranha da minha idade. Homem-Aranha com dor nas É o costas. melhor, né? É o melhor? Eu gosto do Tom Andrew. Holland? Não, Andrew eu Garfield? gosto do Andrew. Pra mim o melhor é o Andrew. O Homem-Aranha do Tobey é o Homem-Aranha da minha idade, com dor nas costas, entendeu? Mas eu gosto do Aranha do Andrew Garfield por causa... Eu gostava dos filmes, pra mim, as melhores cenas daquele espetacular Homem-Aranha, a abertura do espetacular... A abertura e encerramento do espetacular Homem-Aranha 2, pra mim, são os melhores do Homem-Aranha, que é aquela abertura que ele tá saltando em Nova York e a câmera tá ali nele, assim, ó, em primeira pessoa... E a sensação é que é muito bem feito aquele efeito especial. Assiste, tá na Netflix, o espetacular Homem-Aranha 2. Aquela abertura, pra mim, ela é mais linda, assim. Ele vai jogando as teias assim, você vai junto. E o encerramento desse, pra mim, é o mais bonito, porque é o encerramento quando tá lá o menininho, né? E o Homem-Aranha tá no luto, né? Então ele não aparece há muito tempo. E aí aparece um vilão e o menininho veste a roupinha de Homem-Aranha e vai. Cara, aquilo comunica com criança. Um negócio assim. Eu assisti o filme, eu fiquei arrepiado. Falei assim, cara, como isso comunica com a criança, né? E aí ele vai lá pro enfrentar o Rhino, né? E aí, de repente, o Homem-Aranha volta e fala pra ele assim, deixa comigo, parceiro. Nossa, aqui pra mim é poesia pura. Porque pensando pela criança que é fã, um dos personagens preferidos de criança é o Homem-Aranha. Então uma criança, assim, ouvindo, ele fala assim, deixa comigo, parceiro.
É um negócio assim, pra criança, que negócio é muito forte. E aí o filme termina com o Homem-Aranha enfrentando. E aí você tem o filme aí do Tom Holland, né? Que é o que o Igor tá falando aí. Eu emocionei por quê? Porque depois do filme Espetacular Homem-Aranha 2, o pessoal detonou o Andrew, detonou o filme, criticaram tudo. Aí a Sony acabou cancelando, né, a sequência que teria. E aí fez a parceria com a Marvel, veio o Tom Holland, veio tudo que eu gosto também. Só que não ficou finalizada a história dele com a Gwen, né? Que ela cai lá e morre, né? E aí quando o Andrew, que ele cai lá da torre e ele salva a MJ do Tom, e ele não tá salvando a dele, ele tá sendo o redentor de outra pessoa. E ele segura ela e com aquela cara assim emocionada. Cara, eu chorei com aquilo ali, porque assim, é a redenção do personagem daquele Homem-Aranha daquele universo, mas é do Andrew, porque o cara sofreu demais. Então você olha ali, tem uma. Ali a gente fala da metalinguagem, ou de quebrar a quarta parede, né? Tem mais ali, não tem só aquela cena, tem mais coisa ali. Então, ali foi a parte que eu emocionei e vibrei, né? Mas você falava, Igor, de filmes, né, que flopam. Tem um filme aí agora que o pessoal dos movimentos aí, feminista e movimento, tudo quanto é coisa aí, que é do Tom Cruise, que é o Top Gun Maverick. Se fosse depender de movimento, de ideologia, esse filme era um filme cancelado. Aí o filme, o que aconteceu? Jéssica e Matheus e Igor. O filme é o primeiro filme do Tom Cruise a atingir 1 bilhão. É o primeiro filme da história dele. E o que é o filme? Jornada de um Herói. Ele mesmo chegou a falar que foi acho que o melhor filme que ele fez, né? Questão de roteiro, de atuação, porque eu vi que ele não quis nem dublê, né, pra fazer, ele quis sentir mas assim, ele quis sentir as cenas, né? O filme é simples. Sim. O filme é simples. É um herói que se sacrifica. Sim. É um herói com dores. É um herói que, sabe, aí usou os elementos da aviação. Mas é um herói homem. Másculo, no sentido assim, salva, que resgata, que no contexto ali dele, discipula, tem gente para ensinar. Que é uma coisa que eu acho legal, você ser ensinável, né? Você tem um pouquinho mais de experiência, ensinar os mais jovens, né? Então ele faz isso. Aí começaram a cancelar o filme. É muita testosterona nesse filme, é muita masculinidade nesse filme aí. Aí, só que é o seguinte, o nosso coração anseia pela história da redenção. O nosso coração anseia pela jornada do herói clássica. Aí o filme vai para os cinemas, meu amigo, e tá aí com 1 bilhão. Entendeu? É o maior sucesso da vida do Tom Cruise. E ele tá tipo assim, nem sei como é que eu acertei esse negócio. Nem sei. Porque o filme não é lá essas coisas que dizem assim, nossa, não, é um filme normal. É porque as pessoas estão mandando uma mensagem dizendo assim, a gente só quer, é o que comunica com o meu coração. Por que eu gosto? Porque comunica com o meu coração. Eu gosto de ver, sem entrar em spoilers do filme, eu gosto de ver um cara que tenta se sacrificar pelo outro. A gente gosta, isso mexe com a gente. Porque nos lembra uma coisa que Deus colocou no nosso coração. A gente anseia por alguém que venha nos redimir e se sacrificou em nosso lugar. Quando a gente fala de Jesus para alguém, nosso coração já foi preparado para receber essa mensagem. Nos últimos filmes, assim, eu tenho visto muito movimento de trazer vilões que não são tão vilões assim, sabe? Não tão dicotômicos, né? Eles têm, às vezes, uma causa boa e os meios que eles fazem, você vê, sei lá, o Thanos, o objetivo dele não era tão ruim assim, ele queria melhorar a humanidade. Queria trazer equilíbrio. Queria trazer equilíbrio e, sei lá, uma causa talvez até nobre, os meios não foram... Ele ia eliminar metade da humanidade, né? Então, os meios... Não valeram muito no final, mas assim, a questão é... Só um comentário, sem interromper, não perca o seu pensamento, não perca o seu raciocínio. Mas tem lá nos episódios, na sequência, uma caneca que aparece na série do Gavião Arqueiro, dizendo assim, Thanos estava certo. Tem uma canequinha com eles mesmos zoando isso, né? Tem uma galera que fala que o Thanos tinha que acabar com metade da população mesmo. Thanos estava certo. Mas volta seu raciocínio aí. E você acha que essa mudança de como a gente enxerga um vilão, como a gente enxerga, às vezes, um herói, mostrando ali as falhas do herói também, é uma das perversões aí que você trouxe sobre esse storytelling da... O Thanos eu achei um personagem bem feito, né? Muito Não, legal, ele foi assim. muito bem feito. É por isso que o meu primeiro teoria da inspiração foi sobre o Thanos. Porque, ao meu ver, tá, gente? É uma tese minha. Entendi. Eles se embasam na figura
que eles fazem, tá? Não tô falando que que é a Sim, visão que a sim. gente tem. Eu tô Sim. falando que eles constroem uma visão distorcida, mas eles buscam essa visão. Eles vão lá no Antigo Testamento, eles pegam elementos daquilo que eles entendem que é Deus no Antigo Testamento, Uhum. porque eles falam um Deus mais punitivo, tá? Tá. Não é. Deus é eterno, tá? Então só para deixar claro que não é o meu pensamento, mas esse pessoal de roteiro, eles buscam alguns elementos para construir o personagem. E o Thanos foi o meu primeiro teoria de inspiração. Ele emula uma distorção do Deus da Bíblia. Porque se você vai pegar de cara ali, por exemplo, quando ele aparece lá no começo do filme, é o Thanos e tem 4 cavaleiros junto dele, 4 cavaleiros do Apocalipse junto dele. Então tem essas 4 figuras. O que o Thanos faz ao longo do filme? Ele tem um plano que é nobre, e aí na mente dele, e aí no final do filme ele fala assim, o que você quer fazer depois do seu plano? Aí ele fala assim, eu quero descansar. E aí o final do filme é ele sentado num trono, descansando. Criação, relato de Gênesis de 1 a 2 ali, contém o relato da criação, e que no 7º dia Deus descansou depois da sua obra. A jornada do Thanos é uma jornada de alguém fazendo uma obra, né? E que no final ele descansa. Ele fala assim, não, o que você vai fazer? Eu quero descansar. E aí onde que ele tá? Num planeta chamado Jardim. Então, assim, eles emulam essas coisas pra mim de maneira muito forte. Mas indo pra questão sua do vilão em si, pra mim um Thanos, então eles pegam esses elementos, mas se você pegar o que essa sociedade tem feito nos últimos tempos, trazido os vilões pro lado cinza da força, né? Eles não são mais tão como eram antigamente. Você tinha claramente o bem com as suas cores do bem e o mal com as suas cores do mal, e isso era uma coisa que tinha uma dicotomia muito clara. Você tem mal, você tem um bom, né? Isso é desconstrução que eles vão fazendo, que eu considero perigosa. Porque, assim, quando eles fazem isso, eles estão tentando passar uma mensagem de que o mal não é tão mal assim, ou que talvez não exista mal como a gente imagina que exista. E isso é um erro. O mal, na sua maior vilaneza, nas suas trevas, no seu horror, o mal existe. E existem pessoas que não são redimidas, não serão redimidas, elas não tem como serem redimidas, porque é o puro mal. Por exemplo, eu lembro, né, de um grupo que orava pela redenção do Satanás, né? O Satanás pedir perdão pelos erros dele. O Satanás, o diabo, ele não pode ser redimido. É a manifestação do mal puro. Não tem como ter redenção para esse ser. Ele já está condenado. E existe um mal manifesto que não tem redenção. E quando eu conto uma história, Jéssica, eu não posso perder de vista que existe maldade plena nesse mundo que a gente vive. E eu conto uma história como descrição da realidade, eu preciso descrever que existe esse tipo de situação também. O que as histórias recentemente têm feito? Sempre um vilão que ele tem um motivo por trás, né? E ele não ele virou vilão porque, coitado, né? Tem a justificativa, tem um trauma psicológico. Igual que eles fazem com o Coringa, Tem um porquê, tem uma situação. E aí, o que está acontecendo hoje em dia? Um filão que eles estão fazendo, né? Que é fazer filmes de vilões. Aí você cita o Coringa, aí você tem o Venom, você tem o Morbius. Quem são esses personagens? São vilões. Eles são vilões. E aí as pessoas estão trazendo eles para um aspecto redentivo. Bem, eu não diria eu não diria que é errado você ter em arcos de histórias, toda história boa que você tem pessoas que às vezes você desconfia ali, ou alguém que está ali durante um período no mal e que se redime. Ok, eu acho que isso é possível. O que me preocupa é essa sociedade que, ao olhar para todo o mal, coloca todo o mal como justificativa para a pessoa foi mal por causa disso, teve alguma coisa. Então todos são assim. Então todo vilão tem uma história por trás. E Não é bem por aí. Não né? é bem por aí. Eu acho que a coisa
sabe, isso que você, esse seu olhar, esse seu feeling é real. Você tem uma construção bastante comum hoje em dia desses vilões. Então, por exemplo, só para exemplificar, Uhum. tem uma saga que eu gosto muito que é Star Wars. Certo. Tá? Para mim, é uma das que eu mais amo, né? Realmente, assim, é uma coisa que eu amo profundamente. Você tem duas figuras do mal na saga original do Star Wars. Duas figuras do mal nessa saga original. Um é o Palpatine e o outro é o Darth Vader. Você tem duas figuras do mal. Um não se redime. Ele é um mal puro. Um foi corrompido. E no último instante da sua vida, ele se redime. Você percebe? Que a narrativa mostra o mal. Alguém que é mal puro. Ele morre mal. Não tem redenção para aquele cara. E um outro, que é o Darth Vader. E ele, no seu último suspiro de vida, ele se arrepende. Tem diferenças. E eu acho essas histórias maravilhosas. O problema agora é que só tem mal assim, né? É o cara que se arrepende, é o cara que... Você não tem mais o mal Palpatine. A gente precisa de figuras como Palpatine para lembrar que tem maldade pura nesse mundo em que a gente existe. E você comentou sobre. Quando você estava comentando sobre o seu chamado, né? Você falou do desafio lá do seu amigo de parar de colecionar. Achei interessante. Eu fiquei me perguntando. Para hoje em dia, né? Eu sei que a gente tem tudo nos é lícito, nem tudo convém, mas quando a gente fala da nossa vida com entretenimento mesmo, de quanto tempo eu gasto, né, consumindo conteúdo, às vezes na internet, Instagram, ou vendo filme, quanto que seria saudável aqui pra gente, quando a gente olha também pra, acho que é lá em Marcos, né, que fala assim, a boca fala do que o coração tá cheio. Quanto que a gente tá consumindo desses conteúdos, e fiquei pensando se o entretenimento ele pode virar uma idolatria, assim, né, pra gente. Porque ali, tudo bem, você foi e falou, não, isso não é, né, pra mim uma questão. Eu posso largar tranquilamente meus gibis, amo mais a Cristo. Mas talvez pra algumas pessoas hoje em dia isso seja uma questão, né, assim, ocupe um lugar a mais ali no coração da pessoa. Como você enxerga? Você acha que isso acontece mesmo? Como que você enxerga isso? O tempo que a gente gasta hoje em dia? Eu, assim, isso para mim é uma questão assim que a gente precisa discutir mesmo. Acho que é bom a gente estar aqui discutindo esse assunto, porque assim, é um problema mesmo. A gente vive numa geração de pessoas que querem se divertir, né? Então querem, né? Porque trabalham muito, porque são muito exigidas e tal, então querem ter lazer, né? E um dos entretenimentos possíveis é essa quantidade de conteúdo que é oferecido, né? Que é o conteúdo da cultura pop. Porque teve um advento da cultura pop, filmes, super-heróis, esses streamings que estão aí, e você tem um smartphone, tá na sua mão, então qualquer coisinha você assiste aqui, e aí vem uma coisa de maratonar. Então você tem ali, saiu a série inteira, então você vai precisar ali, gastar ali 8 horas, porque você quer estar atualizado, você não quer tomar spoiler. Então, esse é o mundo que a gente vive hoje em dia. O problema que eu vejo nós, às vezes, não paramos, como que a gente está fazendo aqui agora, para pensar e tirar conclusões. Eu sou muito transparente nesse sentido. Eu tenho que examinar como eu tenho lidado com o tempo que me é dado. O tempo que é dado pra gente é o mesmo tempo. 24 horas para todo mundo. Esse recurso é o mesmo para todo mundo. 24 horas para todo mundo. Agora, é muito de cada um como eu gerencio essas 24 horas que me foi dado. E aí, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Eu preciso, diante da minha vida, me examinar como que eu estou vivendo a minha vida. E aí sim, se eu percebo que o entretenimento, porque eu não sou radical, assim, a pessoa não pode maratonar. Não, pode. Pode. O problema tá em que eu só maratono série, eu chego na igreja e fico... O pastor mal começou a pregar, 5 minutos eu já tô bocejando. Cochilando. 5 minutos da pregação do pastor, eu tô cochilando. Não, durante a semana eu não tenho lido a Bíblia. Mas, poxa, a nossa sociedade brasileira é uma sociedade que não é a Bíblia.
Hoje em dia tem tanto jeito de você ler a Bíblia, além de lê-la, né, no sentido de pegar ali folha a folha, você tem O audiobook próprio da celular, Bíblia, né? Aplicativo. você tem aplicativo que te lembra de ler a Bíblia, você tem... Poxa, né? Então, eu preciso ser, a primeira coisa, honesto comigo mesmo. Como que tá essa balança do tempo na minha vida? Se tá só entretenimento em detrimento da minha vida devocional com Deus, tem alguma coisa errada. E eu não posso descartar a possibilidade de, porque como João Calvino diz muito sabiamente, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Então, a gente fica fazendo ídolo o tempo inteiro. E sim, o entretenimento pode virar um ídolo. Porque, como a gente disse, pode ser uma coisa que traz relaxamento para minha mente. A nossa mente, ela, às vezes, né, tem gente que dorme vendo uma série, então precisa estar ouvindo alguma coisa para dormir, porque tá tenso, ou uma série que ama, aí a pessoa vive aquilo de maneira apaixonada e fica na expectativa de ver aquilo a vida toda. Então, o coração do ser humano, ele é muito corrupto. Ele é desesperadamente corrupto, como diz a Escritura. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar muito cuidado. Obrigado, minha amiga. Eu achei que ia vir suco. Você pode falar. Podcast. A gente pode interagir falando, entendeu? Tá no gelo. Tá no gelo. Então, assim, eu acredito que pode sim virar um ídolo. E aí, gente... Eu só não posso julgar o outro. Aí eu tenho que tomar muito... você tem um ídolo lá. Apontar o dedo. Apontar o dedo. Aí já acho já é perigoso. Uhum. Mas eu tenho que me examinar constantemente. Como que é a minha relação com essas questões. Isso não só com série, filme, com rede social, né? Rede social, Sempre que a gente fica com rede social, tudo. Instagram, qualquer coisa. Eu vejo muito a gente falando de filmes aqui, Sim. de cultura pop, de entretenimento como um todo, mas se você abre esse leque aí para idolatria, a gente vai para muito, né, a vaidade, né, redes sociais aí, questão da vaidade, de autoafirmação. Sim. Uma análise que eu achei muito interessante, um dos vídeos que você fez, foi a respeito... Eu tava tentando lembrar o nome do desenho, aquele da família Madrigal, que você fala sobre os dons. Encanto. Eu achei muito interessante. Não falamos do Bruno, nós não podemos falar do Bruno. Exatamente. Achei bem interessante se você puder comentar também a respeito dos dons, né? Que muitas pessoas se perguntam, né? Será que eu tenho algum dom? Posso cantar? Posso, enfim, trabalhar na igreja? Eu achei bem interessante essa sua análise. Pro pessoal não falar que eu sou a desfalenha na Disney, né? Eu gosto do conteúdo que é bom, muito do que eu produzi, eu falo bem. E pra mim o filme Encanto, que saiu esse ano também, 2022, é um filme sensacional. Se você não assistiu, vai lá assistir. Pra mim é um filme. E aí tem uma diferença. Encanto não é um filme feito pela Pixar. Os últimos filmes da Pixar, que é Luca, eu critiquei. Aí veio agora Red e o Buzz Lightyear, que tá junto no vídeo que eu gravei, critiquei. Porque são complicados. Mas entre esses, a Disney me lança o Encanto. Que não é da Pixar, é dos estúdios Disney, né? Que a Disney é aquele conglomerado de um monte de coisa que tá dentro da Disney, né? E a Disney lançou essa animação. E é sensacional, porque pra mim... E aí a gente faz por analogia, porque cada um pega a mensagem ali do jeito que, né? Mas pra mim faz um claro paralelo com família cristã, com família pastoral, que você tem pra mim faz um paralelo muito forte, né? Você tem na igreja os dons que as pessoas têm, né? Então, tem uns músicos lá, tem um cara que toca bem pra caramba, né, o teclado, o baterista, tem um cara que prega bem, tem os dons na igreja, tem a pessoa que é boa em fantoche, cara que tem... A igreja é um lugar de muitos dons variados. E às vezes tem uma pessoa que tá lá na igreja que não sabe que dom que ela tem, fica perdida. Mas será qual que é o meu dom? Será que eu tenho dom? Será que eu não tenho? Que é, né, a Maribel, né? Poxa, todo mundo tem dom, só eu que não tenho dom? E aí, a história da Maribel é uma história de uma menina que vai descobrindo que o dom dela
é ser aquela que cuida de todo mundo, na verdade. No final do filme tem uma frase que fala assim, você é o nosso dom. É emocionante, assim. E eu gosto muito eu esqueci o nome das personagens, que é a Isabela e acho que é a Luísa. Luísa. A Luísa me toca profundamente. A Luísa me toca assim, eu emociono com a Luísa, porque a Luísa, para mim, é a descrição clara de gente que tem um dom de, sabe, de segurar as pontas, de carregar. E aqueles dons da família Madrigal é muito, não é superpoderes, assim, sabe? De voar, não, é dons possíveis, assim, que é quase copiando a realidade. É uma pessoa que realmente ajuda os outros, é uma pessoa que, quando a mãe da Maribel faz comida e as pessoas curam, eu acho isso tão real que tem gente que faz comida com tanto amor que você come e sente bem. Tipo assim, gente, tem gente que tem esse dom. É Tem verdade. gente que a tia da Maribel, que ela fica mal-humorada e o tempo fecha. Tem gente que fica mal-humorada e todo mundo, o clima fecha no lugar. Todo mundo sente que tá o mau humor reinando. Todo mundo fica sem jeito. É muito viável aquilo, né? Mas a Luísa, ela me toca profundamente porque ela é aquela que tá carregando o mundo nas costas e tá se fingindo de forte. Uhum. Nossa, porque quantas vezes a gente tem um dom, né, de ser alguém de frente, que faz tudo pra todo mundo, mas por dentro tá quebrado. E aí é legal quando ela tá com um tiquezinho, né? E esse tique aí, né? E aí a música dela, pra mim, é perfeita. Pra mim, a história da Luísa é a que eu mais amo, porque emula muito isso da pessoa que às vezes tá num ambiente da igreja e tá se sentindo sobrecarregada. Sim. E ninguém sabe. Então, assim, pra mim, o filme Encanto é um filme que a gente tem que assistir assim. Você assiste de coração aberto, assim, fala assim, gente, que mensagem. E você emociona. Eu assisti. A primeira vez eu já emocionei, na segunda vez eu chorei. Eu chorei, assim. Eu chorei, assim, com a história. A música do final a casa, né, que no final eles vão construir junto, aquela história da casa ali, representa muito para mim uma comunidade. O lugar é uma comunidade que foi crescendo, me lembra muito a igreja. A abuela, que é a avó, me lembra muito aquelas figuras, tanto maternas quanto paternas, daquela liderança antiga, tradicional, que é rígida, que é firme. E você, sabe, mas por causa do medo de perder aquilo tudo que foi construído, acaba cobrando demais dos outros. E é a descrição da igreja, para mim. Muito bom. Quando. Eu fico emocionado. Vários spoilers, galera. Se vocês assistiram, corre pra. Né, que você não viu a emoção que o Igor ficou quando o pastor falando dos dons. Não acho legal. Isso Não, é muito bom esse filme mesmo. bem interessante. E agora, você acha que tem espaço pra entretenimento na igreja? Porque a gente vai uma pesquisa rápida ali no Google, Polêmica. entretenimento Eu preciso de mais um distração. tempinho pra gente discutir sobre isso. Polêmica, quem é essas que faz o corte aí? Reverendo Alexandre. Não, Eu sou muito. Bomba, pastor fala Eu- que entretenimento não cabe na igreja. Cadê? Não, porque chama o muita reverendo. igreja usa ali o entretenimento pra chamar a gente Sim. e, Bem, gente, não é confortável, né? Ouvir ali a eu história da tenho, redenção. eu tenho assim, né? Bem, eu acredito que o culto o culto ele a gente tem a liturgia do culto para mim ela é perfeita. E a liturgia do culto é do jeito que a gente tem lá os elementos que acontecem no culto, porque a palavra entretenimento ela carrega um peso complicado. Mas para mim a liturgia do culto é o entretenimento perfeito da fé. Isso, inclusive, é emulado por outras coisas. Né? Por exemplo, o cinema, para mim, emula a liturgia do culto. Eles copiam a liturgia do culto. Tá? Um jogo de futebol copia a liturgia do culto. Entendeu? Você tá lá no estádio, você tá celebrando ali, Sim. entendeu? Eles estão copiando a liturgia do culto. Porque o que a gente faz na liturgia do culto? A gente adora aquele que é digno de ser exaltado, que é Deus. E toda a liturgia do culto é para isso, e aquele momento em que você ouve desse Deus no discurso do pregador, né? Então, você tem esses elementos aí. Aí, quando você pergunta de entretenimento no culto, aí, para mim, eu tenho dificuldade. Como teólogo, como reformado, eu tenho dificuldade de você inserir elementos no culto que ferem a liturgia do culto. Então, por exemplo, vamos colocar aí
Eu tenho dificuldade de... Vamos passar isso falando de culto, tá? Vamos passar aí um filme depois da pregação. Não rola. Deixa eu te passar... E assim, eu tô falando de coisas que eu já até fui amadurecendo com o tempo. Porque tinha coisas que eu praticava e falava assim, cara, esse negócio... sabe no meu coração, eu falava assim, esse negócio não tá legal. Eu terminei a mensagem, deixa eu passar um vídeo aqui pra vocês aqui, Não. Deus não precisa desses vídeos. A mensagem, a palavra de Deus é suficiente. Cristo é suficiente, não precisa de ajuda. Tem um livro do John MacArthur que eu gosto muito, A Nossa Suficiência em Cristo. Cristo é suficiente. Pra mim, pronto. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, liturgia do culto, culto público, culto da igreja presbiteriana, culto nosso, para mim não tem que ter espaço para isso. Agora, outros eventos que são feitos especificamente, aí sim. Vamos fazer aqui numa sala um teatro. Concordo. Vamos passar um filme, vamos juntar a galera para assistir um filme. Concordo. Vamos fazer um evento aqui de algumas atividades artísticas que a gente tem aqui de habilidades da igreja. Ok. Fora do culto, sem problema para mim, tá? Minha questão é, no culto, a gente não pode ferir a liturgia do culto, que a gente sabe disso, né? Ele é cristocêntrico, né? E tomar muito cuidado para alguma coisa transformar de cristocêntrico para antropocêntrico. Isso é muito fácil. Então eu tenho uma dificuldade enorme de ir em cultos, em lugares, em denominações, que o culto virou uma bagunça de entretenimento que foge àquilo que para nós é o mais caro, que é a cristologia, né? Um culto cristocêntrico. E você percebe isso logo de cara, assim, se o culto não está cristocêntrico. Vira um show, né? Às vezes. Né? Tem, assim, eu não sou contra... Eu não sou contra a coisa ser muito bem feita. Para mim, para Cristo, tem que ser o mais bem feito, tem que ser a excelência. Vai ser sempre o melhor, né? Tem que ser um negócio mais bem feito. Se chamarem de show, não tem problema. Sendo mais bem feito para Cristo, ok. O problema tá em que a coisa vira antropocêntrica. É a música antropocêntrica, aí é a estratégia antropocêntrica. Né? Tem uma história de uma pessoa popular aí, do mundo secular aí, famoso, cantor famoso aí, que se converteu, né, foi alcançado pelo evangelho, foi convertido, que é a expressão certa, e ele foi numa igreja e ele ficou horrorizado. Ele falou assim, cara, vocês estão usando aqui, não era igreja presbiteriana, aí ele comenta assim, vocês estão usando aqui estratégia que eu uso lá no meu show, pra mexer com o emocional das pessoas. Aqui eu não quero, não. Eu estou vindo aqui por causa de Cristo. Eu não quero que as minhas emoções sejam manipuladas aqui por vocês. Isso aí eu uso no meu show para manipular o pessoal. Isso aí que vocês estão fazendo aqui. Então, assim, e aí ele vai numa igreja presbiteriana e ele vê a liturgia do culto e fala, olha, aqui eu tô ouvindo a mensagem do evangelho. Então, eu tenho essa questão muito forte. A liturgia do culto a gente não mexe, né? Cristocêntrico, cristológico. Mas fora desse espaço, aí a gente pode fazer um monte de coisa e precisa fazer. Acho que estratégia, jovens, né? O MP aí que tá me ouvindo aí, galera aí dos jovens aí, tem que criar estratégias. E sempre em parceria com o pastor, com o conselho, porque cada pastor tem uma mentalidade, sempre em parceria com o pastor, com o conselho, para saber onde vai, os limites, para não ferir aquilo que é a direção pastoral. Mas, poxa, eu já fiz teatro. Eu sou artista também. Fiz uma peça eu era o Estevão na peça. YouTuber, ator. Me apedrejavam na peça. Tô acostumado. Até te perguntar disso, a questão do... Já teve algum comentário assim, haters? Hate, né? Hate. A gente até aproveita para fazer uma outra pergunta, né? Se você já conseguiu identificar alguns desafios, assim, nessa questão de ser youtuber, até em questão do seu público. Hate sempre tem, né? Hate é maravilhoso, né? Já viu algum comentário no... Eu tenho meus hate, que são meus amigos, que eu tenho um hate amigo mesmo, que ele só critica, ele é meu hate, eu falo que é meu hate favorito, é meu malvado favorito, é meu hate favorito. Que é um amigo meu mesmo, ele critica já pra me implicar.
Mas tem aleatório que aparece lá no canal lá e que faz comentário, assim, eu pego por critério, né? Por exemplo, eu gravei, uma vez eu fiz um vídeo sobre X-Men e foi muito legal esse vídeo porque eu falo que é errado no vídeo lá, eu falo que é errado um grupo ideológico, que eu não vou citar o grupo, e acho que a gente nem deve citar, porque esse gera hate e gera bloco eles vêm lá e bloqueiam o canal. Mas eu faço isso, eu passo ali, ó, na margem ali. Eu falo ideológico, o pessoal entende o que eu tô falando. E eu tava falando do X-Men, que um grupo ideológico pega o X-Men e fala assim, o X-Men é o reflexo da nossa ideologia, bababá, bebê. Aí eu gravei o vídeo e falei assim, não. Se você pega a origem dos X-Men, os X-Men, quem escreveu, Stan Lee, que escreveu os X-Men, nos anos 60, ele tinha duas inspirações. Quem ele buscou inspiração pro professor Xavier é um pastor. Ele se inspirou no Martin Luther King. Isso é histórico. Tem o Stan Lee falando isso, tá registrado. E ele busca na segregação dos negros americanos a referência para escrever X-Men. E aí ele se baseia para o líder dos revoltados mutantes, que é o Magneto, no Malcolm X. E esses são os dois elementos que ele usa para construir os seus personagens. Histórico. Isso é histórico. Caramba. Entendeu? E aí vem um grupo ideológico hoje em dia e fala assim, não, porque os X-Men, a gente gosta do X-Men porque os X-Men são esses excluídos da sociedade, a gente é excluído e não sei o quê. Eu falei assim, os X-Men tem muito mais a ver com evangélico, por ter sido perseguido, historicamente, do que qualquer outro grupo. Ou qualquer outro grupo que se sinta perseguido. Eu não estou dizendo isso, mas se você vai lá no original, é nisso que o Stan Lee se embasou para construir. E aí, você se perguntando de hate. Aí vem um hate lá, detonou lá, né? Porque ele viu o vídeo. Como que você fala isso aí? Foi um hate. Aí, minha postura, geralmente assim, eu não apago, raramente, só se tiver ofensa. Quando tem ofensa, eu apago. Mas eu não acho que debate flui, não resolve. Então, a pessoa fala lá, eu deixo. Se não me ofendeu, se não me ofendeu no sentido assim, de palavras de baixo calão, porque ali é um canal que é um público cristão que a maioria vai lá consumir, mas tem gente que não é cristã. E isso aconteceu quando, né, teve um dia que o Augusto Nicodemos indicou meu canal. Aí deu um boom também quando o Augusto indicou, que o pessoal escreveu assim, vim pelo tio Nico, tô aqui pelo tio Nico. Ficou lá comentando lá no meu canal lá. Mas veio muita gente, o Augusto Nicodemos tem muita gente que segue ele, então veio muita gente de outras igrejas que não presbiteriana, e veio gente que não é cristã. E aí uns lá ficam observando. Aí apareceu uns haterzinhos. Aí geralmente eu faço isso, eu leio, se tem alguma coisa que tem lógica, eu reexamino. Se é só hate por hate, eu deixo pra lá, mas eu geralmente não respondo, porque responder, o que o hate quer é chamar a atenção. Quando ele posta lá alguma coisa, então vejam isso, viu? O verbo podcast. Pareceu hate, não é ruim não, é bom. Mas o hate, ele quer chamar a atenção. Se você responde, você vai dar corda, né? Que ele queria. Não, consegui a atenção dessa pessoa. Aí ele fica debatendo com você. Ele não tá preocupado em ser convencido. Ele quer chamar a atenção. Geralmente é isso que eu percebo, sabe? Né? Gerar uma discussão que é infrutífera. Não vai chegar a lugar nenhum. Aí eu tenho um vídeo polêmico lá, que esse foi polêmico, que é uma série que dá muita polêmica. Que inclusive a terceira temporada é muito polêmica, e aí entra num escopo aqui que é complicado pra gente, porque esse limite é muito complicado. E eu até eu recomendo assim que tenha cuidado, porque assim, que é a série The Boys. A primeira e segunda temporada de The Boys foi ali, eu vi e falei, cara, tem lição legal aqui. Do que eles narram da visão distorcida deles da sociedade. Como é um negócio que eu acho que serve de alerta, eu gravei um vídeo falando, olha, tá falando disso, disso, isso. Aí veio um hate lá e falou assim, como que um cristão fala sobre The Boys? Como que você tá assistindo The Boys? E aí, mas pra isso a gente tem que ter filtros e ferramentas, né? Tem gente que escolhe não ver, e eu respeito. Eu acho que eu consigo ver
eu sei os meus limites, porque, por exemplo, The Boys tem linguagem de baixo calão e tem cenas pesadas, né? Então, o que acontece? Existem hoje em dia aplicativos, programinhas que você coloca que no próprio filme que você está assistindo, quando aparece uma cena forte, o aplicativo pula, ele já acelera. Você não vê. Então, eu fico mais na questão da informação, e nesse sentido eu assisto para repassar a informação, e acho que é importante, mas respeito e entendo o limite de cada um. Eu sei o meu, que eu consigo ir sem pecar. Agora, eu não posso colocar o meu limite no outro. Tipo assim, se eu peco, aí eu falo assim, você é proibido de ver. Não, aí calma lá. Aí já é, entendeu? Mas quando eu gravei sobre The Boys 1 ano atrás, aí teve um hatezinho que apareceu lá falando. Só voltando de novo para a questão da igreja, do entretenimento na igreja, você comentou de ser bom a gente criar estratégias mesmo para chamar pessoas. E isso para mim faz sentido. Mas eu fiquei pensando se não. Não sei até que ponto isso é de fato tô chamando ali, ou porque às vezes eu faço um evento, faço alguma coisa que chama muita gente e as pessoas depois elas não vão ficar ali, sabe? Porque assim que eu parar de dar aquele tipo de conteúdo ou aquele tipo de entretenimento, a pessoa não tá ali por causa de Cristo, sabe? Se aquilo é saudável dentro da igreja. Porque uma coisa é eu, cristã, criar ali meus meios assisto muito filme, vou conversar sobre filme com outra pessoa que não é cristã e falar da minha reflexão com ela sobre aquele filme. Outra coisa é eu criar um ambiente na igreja em que eu coloco vários entretenimentos pra chamar as pessoas pra ir pra lá, entendeu? E ela não fica lá. Não sei. A palavra, para mim, Jéssica, é equilíbrio. Eu para mim, vejo essa questão aí na base do equilíbrio. Por exemplo, quando eu falo de estratégia, e aí eu olho para a escritura, o período dos apóstolos, né, da igreja primitiva, eles usaram estratégias que tinham. Por exemplo, Paulo ia lá para a sinagoga pregar o evangelho. Entendeu? Cada cidade que ele chegava, o primeiro lugar que ele ia era para a sinagoga. Tirando ali Filipos, se eu não me engano, que ele não foi na sinagoga porque não tinha, ele vai para a sinagoga, o lugar lá onde estão os judeus. E ali a estratégia dele de pregar o evangelho. Com isso eu estou querendo dizer para você o seguinte. A isca para puxar, eu posso usá-la. A questão é que eu preciso ser sempre transparente. Porque, assim, inevitável. Não é porque entra numa coisa para mim, Jéssica, que é o fórum íntimo de cada pessoa, do coração de cada pessoa. Eu não sei. Né? Eu não sei se a pessoa, por exemplo, eu nem sei qual que é a estratégia de Deus dentro da minha estratégia. Por exemplo, às vezes já vi acontecer. A pessoa chegou na igreja lá, vou usar um exemplo bem fora do que a gente está falando aqui, né? Grupo de jovens começou a marcar futebol e chamar o pessoal da rua para participar do futebol. Gente que não era crente para vir brincar junto. Aí, de repente, um chega lá, começa a brincar e, pô, esse pessoal é legal aqui. Aí a pessoa começa a ir na igreja e, de repente, tá indo pelo relacionamento, pelas amizades. Daqui a pouco, numa mensagem, no culto, ele é alcançado. Então, eu não posso descartar essa possibilidade. Bem, mas aí tem uma coisa chamada equilíbrio, porque você preocupou com a questão do entretenimento, de ser só entretenimento. Pra mim, complica quando fica só nisso, sem propósito. Vamos brincar de bola aqui, não tem nada que fala que é cristão, não tem nada que aponta para uma visão diferente, não tem, no final das contas, nenhuma reflexão. Na verdade, tem mau testemunho, tá lá no futebol xingando, descendo a butinada em todo mundo. Aí você, mas peraí. Aí o cara fala assim, aqui é igualzinho lá, eu gosto daqui. Por que você gosta daqui? Porque aqui é igual lá. Não, aí, entendeu? Eu acredito que esse cuidado é um cuidado que a gente tem que estar sempre revendo, analisando. É que muitas vezes a questão do entretenimento mostra um número que na realidade não é o real, né? Isso é uma questão. Eu lembro de uma vez que fiz não vem aqui o caso, os detalhes, mas eu lembro que eu fiz um evento uma vez no meu ministério, em que a gente preparou toda a organização da igreja para esse evento, e o evento lotou o evento. Lotou. A gente teve no evento lá mais de 2.000 pessoas nesse evento e tal. E aí depois eu pensei, cara, depois desse evento aqui, a igreja vai lotar.
E depois que passou o evento, que era um grande evento, com um grande pregador, numa cidade lá que o negócio nunca tinha acontecido e tal, quem que ficou na igreja? Os de sempre. E aí eu descobri uma coisa nessa época, Igor, que a palavra evento é interessante. Evento é vento, entendeu? É vento. É um vento que passa, Passou. entendeu? Mas não é porque é vento que a gente não deva fazer, porque nessa de jogar rede, vez ou outra você pesca, você consegue, você mostra a cara para a sociedade, você tem muitas coisas que acontecem que a gente não consegue mensurar. Às vezes uma pessoa que foi lá, ouviu uma mensagem, aquele negócio fica no coração da pessoa, daqui 5 anos aquele negócio vem, a pessoa, poxa, aonde que eu vou? Lá naquela igreja que eu fui aquele dia. Então, tem umas estratégias de Deus que a gente não consegue mensurar. Então, a gente não deve deixar de fazer, né? Não se chatear por causa de número, nem se deslumbrar por causa de número. Eu sempre penso isso. Mas ter sempre essa mente que vocês têm, uma mente equilibrada que, assim, calma lá, por que é que a gente está fazendo o que a gente faz? Eu sempre penso isso sobre o meu canal. Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo para ter fama, eu não estou fazendo para ter... eu não estou fazendo para ter, sabe, seguidores, para ser... Não, eu estou fazendo porque eu gosto. Engajamento. Eu tô fazendo Curtida. primeiro, porque eu gosto e eu Sim. tenho habilidade para isso. E essa habilidade que eu tenho, a habilidade que eu tenho para falar do evangelho, para glorificar Deus. Eu acredito que eu tenho esse dom, esse ministério que Deus me deu diferenciado e eu consigo glorificar Deus fazendo isso. Uma coisa que muitos pastores não conseguem, eu consigo fazer. E então, primeiro, eu gosto, faço porque eu gosto, não estou fazendo com peso, aquela, ai meu Deus, eu odeio isso aqui. Não, eu gosto de fazer e eu faço com esse propósito, que as pessoas de alguma medida percebam o evangelho, como o evangelho é amplo e sejam tocadas pelo evangelho, façam uma comunicação, uma ponte que de repente não fariam se não tivesse ali um comentário, uma observação, alguma coisa sobre. Quando a gente estava pensando sobre o roteiro, né, que a gente ia conversar aqui hoje, uma coisa que surgiu foi quando a gente está assistindo um filme ou consumindo um conteúdo de alguém que pecou enquanto estava produzindo aquele conteúdo, se eu tô, ao assistir e apoiar aquele filme, se eu tô pecando também, sabe? Por ser, talvez, não sei se dá pra considerar que fui uma pedra de tropeço, porque eu tô Como assim? colaborando com ela a continuar produzindo aquele tipo de conteúdo. Ou quando eu vejo, por exemplo, sei lá, um ator ou uma atriz que fez sei lá, uma cena de sexo e aquela pessoa é cristã. Ou mesmo, talvez ela não seja cristã, mas assim, se eu não concordo com pornografia, por exemplo, e aquela pessoa fez uma cena de sexo e eu assisto, nem devia estar assistindo, né? Mas assim, se eu consumo um filme em que tem aquela cena, se eu tô colaborando, se eu tô pecando por colaborar com o pecado da outra pessoa, entende? Você está, de certa forma, patrocinando indiretamente alguém que já está num caminho errado? Você está querendo dizer mais ou menos isso? Se eu Patrocinando que eu tô falo assim, você pecando tá por dando, colaborar com o pecado da outra você tá pessoa. dando view para alguém que está no caminho errado e aí você, de certa forma, está pecando por fazer isso. Bem, eu acho que você não... Bem, eu acho... Aham. Acho. É Aqui no, polêmico, vou tá aqui, vou aqui- aberta a discussão. não, eu vou aqui no acho aqui porque eu nunca parei para pensar sobre isso mesmo, assim. É, eu acredito que eu não estou... Pecado, não. Considerar que eu pequei porque você está colocando aí uma questão específica na cena de sexo. Aí já é um outro problema, né? Isso aí para mim já é um outro problema que eu acho que a gente tem que evitar aquilo que nos faz pecar. Então, se isso me faz pecar, a gente já tem um problema gigantesco com essa questão no meio dos jovens. Então, eu acho que tem que ser evitado esse tipo de cena especificamente. Mas um passo atrás. Pensando na questão de alguém que está fazendo algo que a gente percebe que essa pessoa peca ao fazer aquilo, ou seja, aquilo é ruim para ela. Um cristão que virou ator e está fazendo uma cena lá de usuário de drogas, ou se deslumbrou com a fama e se desviou do caminho, vou caminhar para esse lado, tá, Jéssica? Tá. Aí você pega e fala assim, poxa, se eu ficar assistindo, se eu seguir esse cara no Instagram, se eu ficar vendo as coisas que ele publica, eu tô pecando? Aí eu acho que eu não tô pecando. Eu realmente acho que eu não peco ao assistir. Agora, é prudente? Essa que é a pergunta, né? Eu acho que não. Se eu vejo uma pessoa que eu não concordo com o que ela tá fazendo, eu
Eu geralmente não sigo. Eu divido em alguns critérios quem eu sigo, quem eu acompanho, quem eu assisto. Tem gente que eu acompanho porque eu gosto do conteúdo, gosto da pessoa, gosto do material que a pessoa produz, eu acompanho. Tem gente que eu não gosto, eu acompanho para saber o que essa pessoa tá fazendo, porque eu não posso ficar numa bolha. Então acho que a gente tem esse problema aí da gente, se a gente segue só quem a gente gosta, o algoritmo aqui do celular, ó, ele vai mandar para você só o que você gosta. Só o que você gosta. Entendeu? Então eu sigo gente que eu não gosto. Eu ouço gente que eu não gosto. Porque eu quero confundir o algoritmo. Entendeu? Que aí ele manda coisa pra mim que eu não gosto, mas eu tô sabendo o que tá sendo falado. Então eu não fico na bolha. Então eu tô sabendo o que tá sendo falado. Então, primeiro grupo, eu sigo quem eu gosto, acompanho e apoio quem eu gosto. Eu sigo e vejo quem eu não gosto pra saber o que tá fazendo. E tem um terceiro grupo de gente que pra mim é gente. Vou colocar a expressão, né? Gente que é terrível, gente que não acrescenta na gente, que é perigosa, gente que é nociva, daninha. Aí esse eu não sigo. Esse eu tiro do meu radar. Não me acrescenta em nada. Por exemplo, vou citar um por alto aqui sem falar nome. Um pastor que tem uma ideologia e usa a Bíblia para falar besteira. Eu não sigo, porque pra mim ali Pra poder ficar por dentro, assim, da... aí não é que eu peco de assistir, é que ele me faz pecar. Porque eu fico com raiva. Entendeu? Aí me faz pecar. Aí eu fico com vontade de ir lá combater as besteiras que o cara tá falando. Uhum. Mas seguir gente de ideia diferente, eu sigo pra saber o que a pessoa tá pensando. Então eu divido nessas 3 categorias. Tá? Tem gente que eu não sigo, não sigo quem me faz mal, não. É? Sim, sim. Não sei se eu te respondi, mas é isso, porque é bem complicado o que você falou aí. Nessa... A mente da menina É bem... mas nessa pegada, assim, ainda de filmes, séries, a gente falou bastante da Marvel, da Disney aí, mas e do outro lado, que a gente fala bastante da DC... É porque DC não tem erro. Não né? tem DC, erro? Eu sou DC alta. Ô, DC, quem me dera, né? DC também tá mais mais afundado em ideologia que a Marvel. né? Uhum. Questão do... Eu não sei se eu cheguei a ver alguma análise sobre o Batman que você fez no seu... Eu não- DC você não faz, né? Faço. Eu fiz um vídeo sobre o Superman. E o Coringa também, né? O do Coringa, é eu verdade. fiz um- Mas É o personagem Batman, favorito dele, Superman. eu fiz um vídeo sobre o Superman, que é um dos que eu mais gosto, que eu conto alguma coisa da narrativa do Superman, a série que eu produzi né, o material que eu mandei, o roteiro que eu mandei pra Right Now Media, é o primeiro episódio que fala de como eu entrei na cultura pop com o Superman, né? E aí tem o histórico do Superman lá de 1938, então ele é chamado de maior dos super-heróis, e tem todo um porquê disso, então é DC, né? Ele é da DC. Então eu tenho esse vídeo sobre o Superman, tem um vídeo sobre Coringa e tem um vídeo sobre Esquadrão Suicida, não um filme, mas uma animação que a DC fez sobre Esquadrão Suicida, que é sensacional. Eu gravei sobre essa animação, porque lá que eu acho sensacional para a narrativa do Teoria da Inspiração. Que é eles, durante a animação, essa história do Esquadrão Suicida, eles buscando o céu, mas sem Jesus. Que é uma narrativa americana que você vê muito. Eles sempre falam de céu. Sempre fala de paraíso, sempre fala de inferno, sempre fala de fugir do inferno e ir pro céu. Aí a história desse filme Esquadrão Suicida é alguém que tá condenado à morte, mas quer ir pro céu. E aí tem um cartãozinho que garante que a pessoa entra no céu. E aí o meu comentário é justamente isso, né? Como que as pessoas têm anseio pelo céu, mas não querem Jesus. E céu sem Jesus não existe. Então é muito interessante essa narrativa do cinema. Veja lá, Deus colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade, mas ele rejeita a Cristo. Então, e aí o cinema expressa isso, né? Ele quer rejeitar. Então, você estava falando da DC, eu tenho esse material sobre a DC. Mas a DC, né? A DC no cinema, ela tem algumas dificuldades com seus filmes. Mas a DC, e é por isso que eu não falo tanto, porque quem está produzindo mais filmes é a Marvel, né? Mas eu tenho um sobre Aquaman também, eu gravei um comentário sobre o filme Aquaman, e assim, eu sempre falo do que está no ar, né? Alguma coisa que aumentou a mensagem, tem alguma coisa,
E eu sempre, quando eu falo da DC, eu falo, sou DCnauta mesmo, meu amor pela DC, os gibis da DC em comparação com a Marvel é incomparável, é a mesma coisa você comparar, assim, sei lá, Igreja Presbiteriana com outros, entendeu? A saga da queda do morcego. Nossa, eu sou fã do Incrível. Batman, eu acho que o Batman, pra mim, aquele filme do Cavaleiro das Trevas do Heath Ledger, ele é sensacional. Tem uma saga dos quadrinhos aí, que você citou tem uma que eu gosto muito, que é, não é Morte em Família, mas eu acho que é Morte na Família, que é uma que o Coringa tá nos Novos 52, que ele tá com uma... ele tá com uma nova cara, né? E aí ele arranca o rosto dele e prega. Ele tá terrível, assim. E aí ele começa a sequestrar a da Bat-família, né? Todos os Robins e tudo mais. E fica aquela dúvida se o Batman, se ele tem lá um mistério lá, se ele sabe se o Batman é o Bruce Wayne ou não. E a saga é sensacional, sensacional. Então, assim, o Batman é sensacional. Batman e Superman são os dois maiores heróis desse panteão de heróis aí. São os dois maiores. Então, vou falar de DC aqui, entendeu? Eu sou DCnauta. Legal. Entendi. Tá bom. Disse tudo. Você também tem cara de ser DCnauta. Eu gosto dos dois, tanto da DC quanto da... então Gosto dos dois. Sempre gostei muito do Batman, desde pequenininho. Mas hoje eu tenho tentado filtrar bastante essa questão, né, da mensagem, tudo. Sim. Até para futuramente também saber o que passar assim, para os meus filhos, como passar, né? Não sei se até seria uma pergunta, se você tem alguma dica, alguma forma que os pais poderiam abordar os filhos nessa questão dos filmes. A gente já falou sobre isso também, mas talvez algum passo, assim, alguma forma de conversar com os filhos, não sei. Eu acredito o seguinte, inevitavelmente a cultura do super-herói ela já tá aí e veio para ficar. E quando eu falo que ela veio para ficar, porque ela gera renda, né? Então, se você está falando para a sociedade ela pensa em renda, né? Ela é consumista, ela é capitalista, ela vai produzir meios que geram lucro, e super-heróis dá lucro, né? E gera para essa questão do lúdico para uma criança, né? Quem nunca pensou que era um super-herói quando criança, né? Porque mexe com o lúdico, a imaginação, né? Eu mesmo que amo essa questão de ministério com crianças, eu sento para conversar com uma criança, eu viajo no mundo da imaginação da criança, eu acho sensacional, porque vai longe o mundo da imaginação, mas quando você vai junto, ela vem cá, embarca comigo e vai no mundo da imaginação e é maravilhoso. Mas é o cuidado, porque esse pessoal, sabendo disso, usa de maneira maliciosa. O que eu diria? Assim, eu não vejo, porque menino e menina são universos muito diferentes, né? Nesse mundo de hoje. Mas uma coisa que eu diria de cara, assim, mantenha os universos. Mantenha o universo do menino como o universo do menino, mantenha o universo da menina como o universo da menina. O pessoal hoje está falando isso. Não, menina é o universo... Não, mantenha o universo da menina, da princesa, daquela coisa toda, das heroínas femininas, dos meninos. Eu acredito muito nos heróis masculino, com figura masculina forte. Enfatiza isso, eu acho que são coisas boas, porque você fala assim, não, mas como que vai fazer? Não, é só você ver as mensagens que tá acontecendo aí e incentivar. Papai gostou desse aqui, né? Papai gosta dessa princesa, você é linda. Enfatizar essas coisas são importantes, porque a gente vive num mundo de desconstrução. Né? É verdade. A gente vive num mundo em que é o seguinte, ele escolhe o personagem que ele quer. Não é bem assim, né? Entendeu? Aí eu tenho dificuldade com, sabe, de um pai que aceita o filho e fala assim, não, eu não gosto de super-herói. Meu negócio eu acho que o pai tem que ter um olhar, o pai e a mãe tem que ter um olhar atento quanto a isso. É uma primeira coisa. Uma segunda coisa, assista junto. Assista junto, tenta assistir junto. Faça o possível para você estar junto dos seus filhos. Eu falo que isso é importante, porque se aparecer alguma coisa ali que tem filtro e seu filho não tem, na hora você já vai lá e conversa, já corta, já interrompe, já pausa. Eu estava conversando com um casal de amigos essa semana, e eles falando que foram assistir, que
estão nessa fase de assistir Pixar sem filtro. Aí eles assustaram porque foram assistir Red. E a primeira frase do filme é: a gente deve honrar. A primeira frase do filme: a gente deve honrar pais e mães até a hora que isso não nos atrapalhe. O filme começa mais ou menos com uma frase assim. Nossa. Caramba. Aí, Já tem aquele é, impacto, né? o vilão do filme Red é a mãe. Ela é a vilã do filme. É horrível o filme. E aí, eles assistiram esse filme com os filhos, né? Mas quando apareceu essa frase, eles pararam e... Calma lá, vamos conversar aqui. E aí conversaram com os filhos. Então, acredito que é importante, né? E filtrar, gente. Eu acho que tem que filtrar o que tá... Olha, eu acho muito perigoso. Aí, né, eu acho. Não tem estudo... Mas acredito que vão vir estudos aí mais pra frente aí de gente que tem estudado essa questão. Mas eu acredito que é muito perigoso você deixar uma criança de posse de tablet, um bebê, uma criança de 1, 2, 3 anos, 5 anos. Não, nem é saudável. A minha filha ganhou um tablet agora com 10 anos. A minha mais velha ganhou um celular com 11 anos. Então, eu fui ter celular com 23. Consegui viver bem sem celular antes. Então, as minhas filhas, né, estão tendo agora. Mas por que eu tô falando isso? Isso aqui tem uma capacidade de puxar a nossa atenção muito grande. Eu lembro de uma palestra que a gente teve lá no Mackenzie, que foi um gerente da IBM lá falar com a gente. Ele falava assim: olha, o celular ele é programado para a cada 16 segundos atualizar. Veja bem, a cada 16 segundos ele atualiza. O que ele atualiza? Ele atualiza informações. Então tem alguma informação nova a cada 16 segundos. O algoritmo gera para você a cada 16 segundos alguma coisa do seu interesse. Então, para quê? Para cada 16 segundos eu sentir vontade. É aquela coisa da recompensa. Então, quando eu vejo alguma coisa me recompensa, eu vejo alguma coisa recompensa, eu vou sendo domesticado. Então, a cada 16 segundos, o que acontece comigo? Aquela vontade. Você não lembra, o que está acontecendo no meu celular? Será que o mundo não acabou? Será que... Será que atualizou a página no Instagram? O que está acontecendo? E aí a gente... instintivamente a gente fica com vontade de olhar para o celular, porque ele foi te dando alimento a cada 16 segundos. Uma criança que não tem filtro de domínio próprio como a gente tem, fala assim, cara, não vai ficar acontecendo isso aqui. Entendeu? Mas uma criança não. Aquilo ali prende a atenção dela e vício, né? E é uma coisa atrás da outra. E aí a gente vê muito hoje em dia, porque a criança tirou isso aqui dela, ela não sabe falar, fica agitada, nervosa, grita. Aí fala, quero que meu filho fique quietinho, toma aqui pra você. Aí o filho fica lá, relaxei. Só que fácil ser pai assim, né? A gente não tem noção. É alimentando engano, o subconsciente. A gente não tem noção do que tá chegando de informação, da mensagem subliminar. Gente, mensagem subliminar é um negócio que é real. É só você estudar na história do cinema, as primeiras sessões que foram feitas de cinema, assim, logo quando o cinema começou a ser cinema falado, depois do cinema mudo, eles começaram a fazer teste de colocar no cinema, num framezinho, naquele cinema que passava lá naquela, né, que você coloca lá o rolo lá, né? Eles costuravam lá um frame que era: coma pipoca, beba Coca-Cola. Coma pipoca, beba Coca-Cola. Coma pipoca, beba Coca-Cola. A pessoa tá assistindo o filme assim, nossa, deu vontade. Isso é um experimento. Você pode pesquisar na internet, isso é um experimento social. A pessoa tá assistindo o filme, não viu, tá? Mas o subconsciente pegou. Coma pipoca, beba Coca-Cola. Nossa, deu vontade de comer uma pipoca. Por que o cinema é associado à pipoca? Por causa disso. Veio lá da construção, né? Então você não sabe de quem construiu, editou, roteirizou o que passa de subliminar que seu olho não capta, mas o subconsciente capta e uma criança capta. Então, você soltar isso aqui na mão de uma criança irrestritamente, para mim é muito perigoso. Então, 3 dicas aí. Bom, é um assunto de entretenimento, tem bastante coisa que a gente pode conversar, a gente pode marcar também um outro. E a gente a gente falou mais de cultura pop, filme, mas entretenimento não é só isso, né? Tem os jogos, tem música, tem livros, tem muita coisa. E nós temos a Bíblia também para nos balizar com o que é bom, é lícito pra gente estar assistindo, ou
identificando, né, como passar isso para os nossos filhos ou para os nossos amigos, né, na conversa, na forma que a gente interpreta um filme. Então, sempre ter a Bíblia ali com a gente para... Isso é referência, né? Como uma Com certeza. referência. Nossa base. Mas hoje a gente falou bastante já. Queria agradecer por você ter topado vir aqui com a gente. Acho que a gente pode ir encerrando. Sim. E muito obrigado mesmo por se disponibilizar essa manhã para vir bater esse papo com a gente. Acho que a sabe gente que é aprendeu só muita correria, coisa, essa né? troca de experiência que a gente vai tendo aqui. Acho que é mais a gente ouve muito, a gente aprende muito mais sempre com todo mundo que passa aqui de como convidado. Muito obrigada mesmo por essa disponibilidade de estar aqui. E quem sabe, mas futuramente você pode vir estar aqui com a A gente gente conversar um novamente. pouquinho mais sobre filmes e séries. Talvez falar sobre. Não sei se você... Talvez der os cortes aí e me cancelarem. Talvez falar sobre igreja no metaverso aí que tá saindo É agora. verdade. Vamos para as polêmicas aí. Não, mas, gente, obrigado pelo convite. Vim aqui mesmo. Vim pela insistência da da Rami. Ramine, né? Mas não, vim aqui porque quando ela me passou o material de vocês, eu vi lá o que vocês estavam produzindo e quis vir aqui incentivar, né? É uma coisa que eu vivenciei no início do canal é que tive esse amigo que incentivou, mas teve gente que não incentivou, que pouco se importou. Hoje eu tenho uma relevância, tem bastante gente que me conhece, que me segue, que me acompanha. E quando eu tenho a oportunidade de incentivar outras pessoas, eu faço isso com o maior carinho. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, se for colocar em métrica, em conteúdo, talvez o meu canal seja maior que o de vocês. Mas eu não sei se amanhã o canal de vocês estoura e vocês viram uma referência aí no meio presbiteriano. E por que isso não pode acontecer? Lógico que pode acontecer, mas isso acontece a partir do momento que você tem pessoas que acreditam, que incentivam, que ajudam. Então, na história de vocês, eu quero passar como alguém que seja lembrado como alguém que incentivou. E incentivo mesmo, continuem, produzam conteúdo, chamem as pessoas, tenham paciência, né? Vão melhorando aí à medida que vocês forem fazendo, porque isso vai naturalmente acontecer, né? A gente vê que tem espaço para melhorar, isso é muito bom. E perseverança, porque mesmo que vocês falem assim, poxa, mas tá chegando, a internet tem essa característica maravilhosa, chega onde você nem imagina. Eu fico às vezes acompanhando lá o meu canal, para onde ele vai. Cara, tem gente que assiste meu vídeo lá nos Estados Unidos, tem gente que assiste meu vídeo no Canadá, tem gente que assiste meu vídeo lá na... Esses dias eu tava vendo, acho que no Chile tinham vendo, tem gente que vê lá na Angola. Eu fico vendo lá nas métricas lá, eu falo assim, gente, aonde esse negócio tá chegando? Né? E a gente não sabe onde o canal de vocês vai chegar, as pessoas estão ali vendo e de repente, poxa, deixa eu parar para ver esse pessoal aqui. Então, eu agradeço o convite, torço por vocês, que Deus abençoe grandemente vocês. Quem está acompanhando aí o Verbo Podcast, é esse mesmo, né? Isso aí. Vai lá no Teoria da Inspiração, só você ir lá. Se quiser me acompanhar, vai lá no meu Instagram, Alexandre_Antunes, me segue lá também. E qualquer dúvida você pode me chamar lá no direct que a gente conversa lá. Mas obrigado, viu, Igor, pelo acompanhamento aí. Foi bom conhecer vocês. Valeu, Igor. Valeu, pastor. Valeu, Jéssica. Valeu, e até a gente. próxima, gente. Tchau. Tchau.